e iniciada. Bom, boa tarde, pessoal. A ideia aqui, Ney, não é refazer a apresentação lá do evento da Microsoft, porque o público aqui é muito mais técnico, né? É muito mais preparado, e já vem trabalhando aí com essas ferramentas há bastante tempo. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais, apesar dos slides serem os mesmos, eventualmente eu vou trocar aqui alguma outra situação, mas... E com mais tempo também, né? Então, fica à vontade. Exatamente. Maravilha. Então, eu quero começar aqui fazendo um histórico, na verdade, né, sobre os nossos avanços aí nessa quase uma década de trabalho em que a gente vem estudando a IA, e eu começo mostrando o motivo pela qual a gente persegue a IA já há tanto tempo, né? Os números aqui da AGU, eles são absurdamente grandes. Então, só no macro processo de trabalho contencioso, né? Lembrando que a AGU faz também a consultoria jurídica do Poder Executivo e a cobrança e recuperação de créditos, a gente tem só no mundo do consultivo hoje 20 milhões de processos judiciais ativos, em movimentação. Se esse número já não fosse assustador, a gente tem aí 10 mil citações por dia, né? A maioria delas nos 6 TRFs. 10 mil novos processos são ajuizados todos os dias, 6 mil contra o INSS e 4 mil contra a União e as outras 163 autarquias e fundações federais. Intimações são 80 mil, também todos os dias, e nós temos apenas 2.500, advogados hoje na casa, né, advogados públicos, procuradores e advogados da União, para dar conta desse volume. Qual é o maior desafio que nós temos aqui na AGU? A nossa demanda não está sob o nosso controle, certo? Quem nos impõe a demanda é, claro, o mundo privado em primeiro lugar, mas também a velocidade do Poder Judiciário, que nos oprime regularmente aí com prazos e com processos que giram cada vez mais rápido, até pelo avanço aí dos programas de gestão e tecnologia e a própria IA. Então, a gente não consegue controlar a nossa demanda. Tudo que a gente faz tem prazo, e, por outro lado, a AGU, apesar de lá na Constituição ser uma função essencial à justiça, portanto, transversal aos poderes, a gente tem a nossa administração vinculada ao orçamento do Poder Executivo, o que significa que nós somos pobres, né? Pobres de maré. Um orçamento controlado, não conseguimos fazer concurso, não conseguimos crescer a carreira, então a gente não cria um cargo, sei lá, 2 décadas, e nessas 2 décadas, né, a gente está falando aí de um mundo do processo físico que virou virtual, aí veio o Juizado Especial Federal, depois vieram todas as modernizações de processo eletrônico, ou seja, o volume se multiplicou inúmeras vezes, e a nossa força de trabalho é exatamente a mesma, estática, sem carreira de apoio, sem estagiário, sem nada. Então, a gente não vislumbrou outro caminho que não fosse a tecnologia, que não fosse um sistema que desse conta e desse vazão e automatizasse o nosso trabalho para poder sobreviver. Ou era isso, ou a gente fecharia a nossa instituição muito tempo atrás, né? Eu sei, todo mundo sabe, a AGU pode não ter a melhor fama do mundo no sistema de justiça, mas esses números explicam muito isso, né? O volume de trabalho que a gente tem nos obriga a atuar em escala, em termos um pouco mais genéricos e com dinâmicas que, enfim, nos são impostas pela realidade, né? Não tem outra forma para a gente atuar. Então, para dar conta, claro, desse objetivo, a gente teve que percorrer esses caminhos aqui, né? O primeiro deles, que é a interoperabilidade, o Theo é testemunha viva do quanto a gente sofreu e do quanto a gente lutou para conseguir construir, né, uma integração mínima com os sistemas do Poder Judiciário. O EPROC sempre foi nosso principal parceiro nesse ponto, a integração que melhor funciona, que realmente deu escala aqui para a gente. Então, a interoperabilidade foi essencial para a gente poder reorganizar a nossa força de trabalho, que até então era baseada, e até brinquei lá na apresentação da Microsoft, né? O nosso cadastro ele era já muito avançado naquela época, né? 27 redes neurais, 27 cérebros humanos cadastrando, lendo os processos, cadastrando em cada unidade, isso era um número médio. A Ju tem 470 unidades, então tinha mais de 1.000 pessoas que ficavam só o dia inteiro olhando para a tela do computador do sistema do Poder Judiciário ou para a capa do processo físico, copiando o nome da parte, copiando o número do processo. Então, assim, era uma maluquice. Então, a interoperabilidade foi a primeira coisa que a gente tentou superar, isso foi lá entre 2014 até 2015. Então, a gente alcançou com o MNI aí um grau bem satisfatório de integração. Ainda lutamos em alguns pontos até hoje, mas isso é um problema superado. E depois disso, a gente teve que avançar também em processos de automação, que são essenciais para a gente. Aqui eu não estou falando de IA, eu estou falando de programação mesmo, de identificação de cenários repetitivos
e que um programador vai lá, cria um algoritmo e tenta automatizar um trabalho que é facilmente automatizável, dado que ele é objetivamente aferível, com dados estruturados. Então, para dar um exemplo aqui de uma automação grande que a gente tem rodando aqui hoje, são os nossos dossiês automatizados. Quando eu recebo uma ação judicial hoje aqui contra o INSS, eu identifico que é contra o INSS, eu vou lá na API da DataPrev, API do CNIS, construo um dossiê de defesa previdenciária, faço a mesma coisa com o CIGEP, eu faço a mesma coisa com a base de precatórios, a mesma coisa com os dados sociais do governo federal, que é o dossiê de defesa social, que vai lá no CadÚnico, vai no CAGED, vai em um monte de lugar, enfim, vasculha a vida do cidadão para poder organizar minimamente, automatizar o processo de obtenção de subsídio para a defesa. Isso foi essencial. Também a criação dentro aqui do nosso sistema de uma dinâmica de gestão do conhecimento foi essencial, e ela era até então manual, ou seja, havia curadoria, né, advogados públicos, procuradores que ficavam o dia inteiro só organizando teses em maneira genérica, organizando modelos, organizando como a gente iria atuar para conseguir dar escala, né? E ainda fazendo isso dentro de uma dinâmica de gestão estratégica, ou seja, com indicadores, por exemplo, a taxa de sucesso judicial, o tempo médio de atendimento consultivo, da atividade consultiva, para que o modelo seja sempre o melhor possível naquele cenário, ou que tenha mais chance de ganhar, mas também um trabalho ainda manual, né? Em paralelo a tudo isso, a gente vem trabalhando com inteligência artificial desde quando ela não era nem inteligência, né? Vamos falar a verdade. Lá em 2013, como o Theo brincou, era tudo mato, né? Os nossos primeiros algoritmos, nossas primeiras metodologias, elas eram bem arcaicas, mas foi algo que a gente nunca parou de investir, né? Aqui tem um slide besta, que não interessa para vocês, sobre AI direito, mas aqui já começa a ficar interessante, que mostra mais ou menos a trilha que nós seguimos aí aqui na AGU desde 2013. Como eu falei lá no início, era uma coisa muito ainda incipiente, e nós trabalhávamos com a dinâmica, né, de bag of words, né, ou seja, que tokenizava o texto que nos era de interesse e usava probabilidade bayesiana e logo depois rede bayesiana para poder, usando probabilidade condicional, fazer lógicas de classificação e sugestão. E é interessante porque, por mais simples que seja esse algoritmo, né? Se não me engano, a matemática bayesiana é do século XVIII, né? 1700, alguma coisa. Ela funcionava relativamente bem do ponto de vista do programador. A gente conseguia ter acurácias lá em torno de 85%, 86%, em alguns casos mais de 90%, por exemplo, para classificar as iniciais que chegavam para a gente pelos ramos do direito que a gente atua aqui na casa, né? Há uma distribuição dentro da casa, direito, sei lá, educacional, previdenciário, cobrança e recuperação de crédito, indígena, e assim vai indo. A gente tem mais ou menos 20 macro áreas aqui de conhecimento, e só isso, né, um algoritmo simplesinho, probabilidade condicional, já ajudava bastante. Ou, melhor, a gente achava que ajudava bastante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente achava que ajudava bastante, porque éramos orgulhosos, né, das nossas taxas de acerto. E aqui eu abro primeiro parênteses para falar um pouco de lógica de gestão associada a IA, né, expectativa e realidade, que também foi um aprendizado duro para a gente aí nesses 10 anos, que era o seguinte, né, eu falei, do ponto de vista do programador, um sucesso fabuloso, 90% de acerto da classificação. Do ponto de vista prático, um desastre completo e absoluto, não era utilizado. E não era utilizado por quê? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está criando aqui uma ferramenta de inteligência artificial ou de machine learning, seja o que for, que é a seguinte: qual é a margem de erro tolerável para o negócio? Essa é a grande pergunta. Porque não importa o quão alto seja a assertividade do teu algoritmo, se ela não for próxima, né, a esse número mágico, que é a tolerância ao erro, ele não vai ser utilizado, ele vai ser inútil na prática. Eu vivenciei isso na pele. Visitei um dia aqui o pessoal da distribuição aqui no prédio, em Brasília, na primeira região. Fui lá tentar descobrir, entender por que os caras não estavam usando, né, a sistemática de sugestão. Por que eles não confiavam? Ele me explicou. Ele falou assim, olha, porque erra demais. Eu falei, não, você está enganado, ele acerta 90% dos casos, é fantástico, inteligência artificial, você não está entendendo, você tem que usar. Você, não posso usar. Daí ele puxou um gráfico aqui, ó, antes da IA, a nossa taxa média de erro, que era humana, era de 1%, 99% de acerto, né? A rede neural humana ele trabalhando nessa classificação. E essa é a taxa máxima aceita aqui pela instituição. Se eu erro mais do que 1%, a casa cai. O chefe me liga, o procurador-chefe me liga e diz que é inviável. Não é viável para o negócio eu errar em 10% dos casos. Porque errar um processo de distribuição é crítico aqui na casa.
Eu estou mandando, por exemplo, um processo só porque é do INSS, estou mandando lá para o Previdenciário, quando na verdade era um processo de servidor público, né? Um servidor público do INSS lutando lá para alguma gratificação, questionando, desculpe, alguma gratificação. E aí eles explicaram, olha, isso perde prazo, porque até o cara se dá conta, vê aquilo ali já passou mais da metade do prazo, está no final do prazo, está com a pessoa errada, tinha que ter pedido subsídio lá atrás, não pediu porque estava na caixa errada, o previdenciário só pede em cima da hora porque tem o dossiê e tal. Então a gente tentou implantar aqui, a casa veio abaixo, não funcionou, foi um desastre completo e absoluto. E grande parte das ferramentas que a gente criou nesses últimos 10 anos esbarraram nisso. Esbarraram de que um sucesso para a gente aqui na TI nem sempre é um sucesso para quem está lá operando a ponta do negócio. E a gente ficou criando um monte de ferramenta, gastando um monte de energia em coisas que eram inúteis na prática, né? Que a taxa de erro era muito alta para o negócio. E aí, por conta dessa percepção que a gente foi evoluindo depois. 2015 ainda era a mesma estratégia. 2015 a gente ainda trabalhava com algoritmos melhorados, mas ainda naquela mesma dinâmica, né, de tentar substituir o trabalho humano. E isso ficou claro lá em 2015 para 2016 que não era possível. Que a gente melhorou a ferramenta, a gente melhorou a taxa de acerto e ainda não era usado. Por quê? Porque não chegava no nível humano, certo? E um argumento que eles usaram foi muito bom comigo lá naquela época. Eles falaram o seguinte, olha, se eu precisar conferir um por um, nem precisa fazer. Porque o trabalho de conferir e fazer é o mesmo. Então, de que adianta você falar, botar um selo aqui, é previdenciário. Se eu tenho que clicar na decisão, olhar do mesmo jeito que eu faria, né, e clicar no botão confirmar. Eu não posso confiar e mandar direto. Então, assim, nem faz. Se é para fazer assim, nem faz. Ou você me entrega alguma coisa que de fato substitui um ser humano, ou não faz, não perde teu tempo. E aí a gente quebrou muita cabeça com isso, né? E a gente tentou mudar, então, os rumos, foi mais ou menos em 2016 para 2017. A gente resolveu abandonar, então, a pretensão de substituir, automatizar o trabalho, substituir o trabalho humano naquele momento. Não porque não funcionava, é porque não funcionava bem o suficiente. Eu fiquei aqui dentro da casa explicando isso em inúmeras reuniões, em inúmeras palestras, dizendo, olha, o que vocês acham que a IA é capaz de fazer, ela ainda não é capaz de fazer. Eu não sei quanto tempo ela vai levar. Se ela vai levar 10 anos, 15 anos, 5 anos, eu não tenho como antever. Eu sei que hoje, essa expectativa, porque na época, vocês vão lembrar, é a época da moda das Lotecs, né? Das 800 Lotecs, do hype máximo da curva da IA no direito. Um monte de, eu adoro esse termo, vaporware, né? Então, vendendo vapor. Todo mundo, rodada de investimento, correndo atrás, querendo ganhar dinheiro, especialmente em cima do Estado. A gente tinha um assédio aqui brutal, todo dia tinha alguém querendo vender IA aqui, lá atrás, e aqui na GU não, né? Porque a gente estava realmente sabendo tudo que estava acontecendo e a gente sabia que o que eles iam entregar não era algo factível na prática. Mas muita gente caiu nesse golpe no Estado brasileiro naquela época. Muita gente deu muito dinheiro para iniciativas que viraram vapor no final, né? Enfim, qual foi a mudança de rumo aqui então? Falei, poxa, já que a gente não consegue então substituir, vamos focar aqui em ferramentas de apoio ao ser humano. Então, jogamos quase todas fora essas ferramentas de automatização pela IA, mantivemos as programadas, claro, e passamos a investir nisso aqui, né? Word2Vec, LSI, LSA e pesquisa semântica. Aqui uma biblioteca foi extremamente útil para a gente, né? Lá do Python, chamada Gensim. Não sei se todos já conhecem o Gensim, mas ele basicamente ele parte de uma lógica matricial, né, para encontrar dentro de um corpus. Não é muito diferente, viu? Não é muito diferente do que as atuais redes fazem, claro, com uma outra abordagem matemática. Mas basicamente eles aproximam no espaço vetorial palavras que têm uma carga semântica semelhante. Se elas estão próximas o suficiente, elas são sinônimos, né? Se elas estão muito próximas, elas estão coligadas, e aí você passa a ter uma dinâmica bem diferente aqui para poder gerir os teus dados. Então, com isso, a gente passou a vetorizar os documentos, então, abandonamos o TF-DF, abandonamos o Bag of Words, fomos para a lógica da vetorização e da indexação semântica. E aí, aqui, a gente criou duas ferramentas que foram bem bacanas. Primeiro, a pesquisa semântica de precedentes e a pesquisa semântica de modelos dentro da nossa dinâmica de gestão de conhecimento, que já melhorou bastante o dia a dia do nosso advogado, mas, principalmente, a gente inaugurou a ferramenta que a gente chama de inteligência jurídica, até hoje dá nome do sistema até hoje, né? O nome do sistema é Sapiens, Sistema de Inteligência Jurídica, por conta dessa ferramenta específica, que era muito inovadora lá em 2017, 2016 para 2017. Hoje parece bobagem, né? Com os avanços recentes, mas o que ela fazia? Enquanto eu estava lá digitando meu texto no editor, né? O editor do texto do Sapiens é online, como o do SEI, como o do PROC e o do PJE. Então ele estava lendo, ele tinha um contexto por trás sobre o que eu estava trabalhando, qual era a classe processual que eu estava trabalhando, até o macro processo, se era consultivo, se era contencioso.
matéria contencioso, qual era a vara, qual era a classe, qual era o assunto, qual era o setor que eu trabalhava. Então, ele criava um contexto que já era vetorizado, e aí ele ia para o nosso índice semântico e buscava, dentro da nossa base de conhecimento, dentro da nossa gestão de conhecimento, aquilo que o usuário precisava. Então, se ele estivesse abrindo um capítulo para falar de alguma coisa, ou um parágrafo que ele estiver falando de alguma outra coisa, não era bem na lógica de autocomplete, não. Ele funcionava assim, terminava de abrir um tópico, cria um título, cria um subtítulo, ou digitava um parágrafo, ia fazer uma citação, dava um enter, ele fazia um postzinho lá no back, ia para a rede semântica, né? Ou seja, toda essa nossa base de conhecimento estava indexada com o Gensim, né, que já era um modelo, ele tinha um treinamento, ele tinha um modelo, não era uma rede neural, mas ele funcionava muito parecido, e tinha um input, tinha um output, e ele me dava lá um retorno, né, de indexação semântica. Um exemplo, claro, para vocês é tosco, mas quando eu estou explicando para os leigos, eu falo, né? Se eu vou num índice tradicional de pesquisa e pesquiso por praia, eu só vou achar documentos que a palavra praia aparece. Agora, com a pesquisa semântica, se eu digitar lá praia, eu posso ter como primeiro resultado um texto que a palavra praia não está escrito absolutamente nenhuma vez. Nenhuma vez está escrito a palavra praia, mas ela está falando das ondas, do mar, do sal, da areia, está falando de jogar bola, jogar, sei lá, pedra no final do dia e por aí vai. Ele constrói uma lógica semântica, e isso aqui foi revolucionário, porque isso aqui de fato ajudou, isso aqui foi extremamente usado. Tanto para localizar o modelo, que era necessário naquele caso concreto, quanto para, uma vez que a pessoa estivesse editando o texto, ele conseguisse localizar mais rápido uma jurisprudência relevante do Supremo, uma tese que foi pré-escrita sobre aquele documento, e a gente apostou muito nisso aí, de 2017 até 2020. E foi uma experiência aí bacana para a gente. 2020, né, nós tomamos aqui conhecimento da disponibilização do BERT, né, enfim, de repente começou, né, o burburinho de quem acompanha a IA lá por 2019 para 2020, começou o burburinho dos Transformers, e de que eles eram um estado da arte realmente, né, no processamento de linguagem natural. Eu já era, né, macaco velho, desconfiei e tal, mas fui ler o artigo original que foi publicado pela equipe do Google ainda em 2017, depois o primeiro modelo em 2018, logo veio o Bertimbau, né, o primeiro modelo aí de língua portuguesa, e a gente começou a rodar alguns testes para substituir a dinâmica anterior, né, do Word2Vec, do LSI e do LSA. E aí a gente criou, então, o nosso primeiro modelo, baseado em Transformers, que está até lá no Hugging Face hoje. A gente pegou 100 mil modelos aqui da AGU e a gente gastou 52 dias fazendo um fine-tuning, né, do Bertimbau Large, para trazer ele um pouco mais próximo aqui, né, da linguagem, vamos lá, jurídica, e mais do que isso, a linguagem jurídica de relevância para a AGU. Então, ele ainda é um submodelo que talvez não, até está no GitHub, mas não deve ser de interesse para vocês, porque a gente não usou realmente um corpus que fosse fora da AGU. A ideia é que tivesse realmente uma compreensão, né, entre aspas, entende o que eu quero dizer, né? Tivesse ali uma vetorização mais fidedigna para o discurso jurídico aqui da AGU. Por isso que a gente usou os nossos 100 mil modelos para fazer esse modelo. E aí a gente passou a usar ele no lugar, né? Mas, assim, uma troca ali no capô, sem ainda criar nenhuma ferramenta nova. A gente vinha produzindo uma ferramenta nova que nem chegou a entrar em produção e nem vai entrar em produção, né? Uma ferramenta NAT morta, né? Porque os LLMs aí nos atropelaram logo depois, né? Mas essa ferramenta ela era bem bacana, né? Ela era baseada na dinâmica de similaridade sentença, que é uma coisa que o BERT faz bem legal, era o nosso modelo, e aí a gente estava já em fase final de desenvolvimento, né, de uma identificação automatizada dentro de qualquer documento jurídico de qual era a tese jurídica de referência que estava sendo discutida ali, tese ou teses. Isso também vale para o consultivo, para o contencioso, para o administrativo, vale para qualquer coisa. Então, dentro da nossa dinâmica original, né, de gestão de conhecimento, a gente luta, né, para se desvencilhar, com todo respeito, da árvore de assuntos do Judiciário e do Ministério Público, né, porque a gente acha que, do ponto de vista da advocacia pública, ela diz muito pouco. A gente não quer fazer a taxonomia, a gente não quer organizar o nosso conhecimento, classificar o nosso conhecimento por processo. A gente acha que isso faz pouco sentido na prática, porque a gente quer classificar os documentos que compõem aquele processo, na ótica de que o processo judicial, o consultivo, ele é um rio, né? Ele é um streaming de discussões que vão acontecendo no tempo, e cada documento veicula teses e discussões diferentes. Então, não raro, aliás, é o mais comum, o sistema inicial começa com a tese XYZ,
aí você na contestação agrega uma nova tese que não estava na inicial, sei lá, ilegitimidade passiva, aí a sentença resolve algumas teses, cria novas teses, sei lá, de juros, que ninguém estava falando, e daqui a pouco eu estou lá no STJ discutindo só juros, já é outra tese, e assim, e a capa do processo? A capa do processo já morreu há muito tempo, né? A capa do processo, ela me dizia alguma coisa lá no início, mas ela não diz mais nada agora. Então, a AGU estava avançando manualmente na criação da sua árvore de teses, e ela tem mais ou menos 3 níveis, ela parte lá do ramo do direito, depois os grandes temas em cada ramo do direito. Então, para entender o que é um grande tema, né? Eu pego lá um manual de direito administrativo e olho quais são os 20 capítulos, né? O nome dos 20 capítulos. Eu faço isso com 10 manuais de direito administrativo, faço um ponto médio ali, e dentro do ramo de direito administrativo, esses são meus principais temas. E aí, dentro de cada tema, a gente vai criando as teses. Tese hoje que é um caminho que o próprio processo civil está seguindo, né? Começou lá com a repercussão geral, depois com os repetitivos, e por aí vai. Então, o direito brasileiro tem caminhado para isso, até para ele mesmo catalogar suas teses, e é isso que a gente tem feito. E aí, então, essa tese é cadastrada na nossa gestão de conhecimento com várias questões de referência. Tem a própria tese, o nome da tese, o descritivo da tese, a ementa completa da tese, palavras-chave, dispositivos legais que dizem respeito àquela tese, precedentes, né? Então a gente pode vincular a jurisprudência. Então é uma gestão de conhecimento bem manual mesmo. Mas ela é bacana, porque uma vez feito isso, criada essa tese, e bem parametrizada, ela é vetorizada também no BERT, né? E usando um modelo de similaridade de sentenças, a gente ia lá frase a frase, petição inicial, na sentença, onde fosse, e localizavam as teses que estavam semanticamente mais perto. É claro que aplicavam também contextos, né? De falso positivo, baseado na classe do processo, baseado em qual era a entidade representada e por aí vai, mas assim, uma taxa muito alta de acerto de identificação de quais eram as teses. E esse era o caminho que a gente estava indo, era um caminho que estava parecendo super bacana, estava super orgulhoso dele, porque eu conseguia fazer esse reconhecimento de tese de uma maneira muito boa na inicial, na sentença, fazer isso também nos meus próprios modelos, e eu conseguiria automatizar o processo de tiração de modelos, automatizar o processo de atuação naquele caso. Aí, foi em outubro, né, do ano passado, eu todo orgulhoso dessa nova ferramenta, fui lá apresentar ela lá em Orlando, lá no congresso da Gartner, né, discuti lá com o Erwin, que é um dos maiores especialistas da Gartner em IA, fui lá apresentar o projeto para ele e tal, e discutir com ele, e o cara me destruiu, isso foi em outubro, o cara me destruiu, porque o projeto era um lixo, era uma porcaria, estava perdendo tempo, e que o futuro eram os grandes modelos de linguagem. Aí eu dei risada, falei, GPT-3, você já testou? É um desastre aquilo ali não vai sair do outro lado, não boto fé nisso. Então, ano que vem você vai estar aqui de novo? Eu falei, espero estar aqui de novo. Então, ano que vem a gente conversa. Foi em outubro. Novembro, você vai achar GPT e jogou fora todo o meu projeto. Né? Jogou fora tudo que a gente estava fazendo. A gente simplesmente abandonou imediatamente, a gente começou a fazer os primeiros testes, a gente abandonou imediatamente tudo que a gente estava fazendo, em todas as outras iniciativas de IA, tudo, jogou tudo fora e começou a adaptar todos os projetos aqui que a gente estava trabalhando para lidar exclusivamente com os grandes modelos de linguagem, né? Então, a gente já começou o projeto lá em novembro mesmo, começamos a imaginar o que a gente construiria, até porque a gente logo ficou sabendo que a Microsoft, que é, por sorte, a nossa parceira aqui da AGU, há mais de 20 anos, iria transformar aquilo num produto de mercado, e a gente começou a testar, primeiro com chave privada, né? A gente está pagando aqui do bolso para poder testar e desenvolver, antes da gente ter o apoio oficial aí da Microsoft. E a gente começou a desenvolver o assistente em variados eixos, né? Em variados eixos, mas substituindo basicamente tudo que a gente estava fazendo até então. Tudo. Primeiro, a gente começou a testá-lo, né? Na sua capacidade chocante, na minha opinião, chocante, de compreensão da linguagem humana para estruturar os elementos dos nossos documentos, certo? E quando eu digo estruturar mesmo. Então, a gente começou a criar prompt, template de estruturação de dados para identificar tudo para a gente que é relevante numa peça judicial. Qual é o ramo do direito, qual é o tema, qual é a tese, se tem uma decisão aí, se tem uma decisão de antecipação de tutela concedida ou revogada, se tem liminar, se não tem, qual é o pedido, estruturar fato, se marcou uma audiência, qual é a data da audiência, qual é o local, quando estruturar mesmo, né? Transformar aquilo no JSON. Qual é a data da audiência, onde é, um trabalho que a gente está fazendo agora para laudo médico, né? Que é muito relevante, daquele volume que eu falei para vocês da AGU, que é gigantesco. Grande parte da nossa demanda envolve questões médicas, seja por conta dos benefícios por incapacidade lá do INSS, né? Um volume astronômico, questões de auxílio-doença, seguro
auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, mas também nas ações de medicamento, que tem um volume muito grande aqui para a gente, né, medicamentos de alto custo. Então, estruturar laudo, né, CRM, CID, médico sem capacidade foi detectada, se é parcial, se não é parcial, data de início da incapacidade, data de cessação da incapacidade, não interessa. Por mais complexa que seja a pergunta que eu faça, se eu souber perguntar, a GPT-4 responde. A capacidade dela de estruturar o dado numa taxa de acerto muito semelhante a um ser humano é, assim, impressionante. Então, a gente está num eixo, jogando toda a nossa sistemática de classificação de dados, estruturação de dados e automação de dados para GPT-4. Então, assim, já fazendo um parênteses, né? A IA para a gente deixou de ser um desafio tecnológico. Deixou de ser. Não adianta mais, quando eu olho essa trilha aqui, não adianta mais perseguir tecnologia, isso está claro. A gente não vai ter como continuar achando que a gente vai correr atrás do que as grandes empresas de TI estão fazendo, que as Big Techs estão fazendo, com o dinheiro que elas estão colocando nisso, é perda de tempo. Né? Então, a gente deixou de ser criador de tecnologia de IA para ser consumidor. E o que a gente está fazendo aqui é organizar todas as nossas equipes para mudar os projetos e passar a ser meros engenheiros de prompt e criadores de plugin. Plugin para poder, né, usar ao máximo as capacidades dos grandes modelos de linguagem. Vamos lá, primeiro eixo, triagem. Segundo eixo, né, para além da triagem, é o assistente de elaboração de texto jurídico, certo? E o que a gente fez aqui? É isso que está entrando em produção agora, provavelmente nessa sexta, se o seu plano de comunicação ficar pronto. Todos aqui já devem ter visto o Copilot, né, da Microsoft, Copilot lá no Word, Copilot no Excel, do PowerPoint. Então, a gente já desenvolveu aqui o nosso Copilot da AGU, e ele atua baseado hoje, né? Um monte de slide, que é um monte de blá, blá, blá. Aqui já é o nosso Copilot atuando. Ele atua de que forma, né? Primeiro, a gente está usando como motor a GPT-4 na sua versão de input de 32 mil tokens, dá quase 50 páginas de texto de input, então a gente tem muita flexibilidade no nosso prompt, né? A gente pode fazer prompts gigantescos para ela, com exemplos, estruturações, etc, etc, etc. E segundo, a gente foi para a nossa base de conhecimento, certo? A nossa base de conhecimento, aquela que eu falei para vocês, e a gente está em processo de, né, porque é meio demorado, de revetorização de toda a nossa base de conhecimento, usando o cookbook da OpenAI, né? De como você transforma a sua base local de conhecimento em combustível, né, para o motor da LLM. Ou seja, estou indo lá nos meus modelos, estou indo lá nas peças, as manifestações que a gente fez, estou indo lá nos meus repositórios de conhecimento, eu estou quebrando ele em pedaços de 150 a 200 palavras, certo? Que é o recomendado, e eu estou indo lá na OpenAI e eu estou vetorizando ele usando o Text Embedding ADA2, certo? Que é o estado da arte deles hoje para a vetorização semântica. Então, eu vou lá para o meu servidor vetorial, né? A gente está mudando agora, a gente estava usando o OpenSearch com o plugin de Machine Learning, a gente está mudando agora para o Quadrante, né, que é um banco de dados aí, próprio para isso, para vetorização e KNN, então ele tem um desempenho muito melhor. A gente está migrando para ele, então lá no Quadrante, que é free, né, de graça. A gente está jogando então, essa vetorização toda lá. Então, é trechinho de texto, ele guarda também, claro, a fonte, né? Qual é o modelo de onde veio, qual é a peça de onde veio, tem o ID também guardado lá. Trechinho, ID, e o vetor também, né? Obviamente. E aí o nosso Copilot funciona assim. Tem uns 3 ou 4 modos de trabalho dele aqui. Então, um deles é o Peça Ajuda, que é o tradicional, né? O chatbot da AGU aqui tradicional. Só que tudo que você pede ajuda, além de haver, claro, um meta prompt antes, né? Que restringe toda a atuação dele, isso é o básico, né? De quem vai fazer um chatbot em LLM, ele vai primeiro nesse banco de dados vetorial, certo? E coleta o que a gente chama de context prompt, né? Um prompt de contexto. Então, o prompt sempre vai entrar assim, olha, você é o assistente da AGU, blá, 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 você só fala português, redação oficial, blá, 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 se recusa a falar isso, se recusa aquilo. Todo mundo já deve ter lido aí como funciona a lógica do meta-prompt. Mas, além disso, além do action prompt, né, do que ele é para fazer, resuma um documento, prepara uma manifestação, faça isso, faça aquilo, me ajude, responda. Além desse prompt de ação, tem também o context prompt, que é assim, leve em consideração que, sobre este assunto que ele está perguntando, a AGU recentemente falou isso. E aí entra lá todos os trechinhos que semanticamente são úteis para a pergunta que a pessoa fez. Então, se eu quero perguntar aqui sobre a, sei lá, carência em auxílio-doença,
eu vou pegar lá 10, eu regulo isso, 10, 15 trechos, 20 trechos que a AGU falou recentemente sobre auxílio-doença, certo? E é isso aí que entra como combustível para GPT-4, né? Com isso, você consegue duas coisas. Primeiro, romper a famosa bolha 2021, porque se eu coloquei em alguma peça, se eu coloquei no repositório de conhecimento, na tese, uma jurisprudência de ontem do Supremo, que semanticamente está próxima do que eu estou perguntando, isso já vai entrar para o prompt da GPT, ela vai falar sobre ele, mesmo sem ter composto o treinamento dela. Isso é essencial. Mas também ele vai adaptar a maneira como a GPT está escrevendo no Copilot ao discurso institucional da AGU. Né? A AGU ela é advogada do interesse público, a AGU tem lado. Então, não quero citar qualquer jurisprudência, eu quero citar jurisprudência favorável, não quero citar qualquer legislação sobre qualquer enfoque. Há uma construção lógica que eu quero fazer. E o fato de eu extrair isso das próprias manifestações da AGU faz com que isso seja automaticamente adaptado, porque só o lado da AGU que vai entrar no contexto desse prompt é só o que a gente escreve que vai entrar ali no contexto do prompt. E aí essa lógica do Copilot tem, como eu disse, né? Ele ajuda a fazer a peça, ele faz a peça, ele ajuda, eu posso pedir para ele, se for no administrativo, né? Trazendo aqui para a dinâmica do Ney, se eu estiver aqui no administrativo fazendo uma nota técnica, tal, se eu tiver uma base já indexada de notas técnicas da Anatel e pedir para ele aqui, olha, por favor, me ajuda a elaborar essa nota técnica, leve em consideração isso e aquilo, ele vai fazer a nota técnica inteira, né? Assim, usando a base da Anatel para isso, ou vai auxiliar nesse processo. E a outra coisa que é extremamente útil para a gente é a lógica da sumarização, né? A sumarização da GPT-4, ela é incrivelmente boa. Então, a capacidade que ela tem de compreender de fato o que é uma petição inicial, quais são os fatos, quais são as legislações citadas, quais são os pedidos, ou de compreender como que uma sentença decidiu, procedente, improcedente, ou seja, ela resume, é impressionante, ela resume como um advogado faria, a 4, né? Resume muito bem. E esse próprio resumo do Copilot, ela pode ser usada como insumo para a manifestação que eu estou fazendo. Então, se eu vou contestar um processo aqui, eu abro a contestação em branco, eu peço assim, resume aqui para mim a inicial. Ele resume em tópicos e aí já tem um botãozinho, que é preparar minha contestação em cima desse resumo da inicial. E aí ele vai para cada tópico daquele da inicial, ele vai fazer a pesquisa semântica, vai localizar e vai construir aqui a minha manifestação de maneira automatizada. O Copilot aí é o segundo eixo. O terceiro eixo, certo? Ele é um eixo de automação plena, mas isso a gente não está pronto para fazer ainda, que é realmente tentar com que toda a peça já seja feita de antemão, com base no resumo que ela mesma faz, com base na pesquisa da nossa base e mais além também, por que não, com base no subsídio que a gente recolhe automaticamente dos sistemas do Poder Executivo, certo? Então, se eu tenho lá o dossiê estruturado do previdenciário da pessoa, um JSONzão gigante, tem toda a vida previdenciária do cara. O mês que ele contribuiu, o mês que ele não contribuiu, quando ele teve carência, os benefícios que ele pediu, tá tudo lá, certo? Eu quero também passar isso no prompt para que ela diga, olha, a inicial está pedindo isso, a vida previdenciária do cara é aquilo, os exemplos que eu tenho são esses, faz a contestação aí para mim, certo? Faz a contestação aí para mim. A gente vai chegar lá e não vai demorar. Não vai demorar com base nos testes que a gente tem feito. Esse é o último eixo. Então, a gente só está pronto agora o eixo 1 e o eixo 2. O 3 ainda a gente está trabalhando nele. Agora, de interessante, né? Se vocês forem aí, imagino que não tem outro caminho, né? Acho que todo mundo vai trilhar esse caminho. 2 conselhos aí para os nossos novos engenheiros de prompt, né? Aqui tem mais telas aqui do assistente trabalhando, né? Para vocês aí que vão percorrer esse caminho. Duas dicas, né? Primeiro, vocês têm que compreender que a GPT ela tem um raciocínio, né? Forcei, né? Um reasoning aí, mas enfim, é assim que ele chama, construído em cima de steps, de passos, certo? Então, você não vai obter a melhor resposta dela com uma única pergunta. Então, a primeira dica que eu dou para vocês vocês têm que estudar como funciona a AutoGPT. A AutoGPT é um projeto, é um dos projetos aí de maior sucesso da história do GitHub. Não sei se todos já viram. Se não viram, joga aí AutoGPT GitHub. Ele tem estimulado bastante a gente aqui, com os princípios e preceitos deles, mas basicamente o que a AutoGPT faz é o seguinte, ela cria o conceito de task, né? Uma tarefa é diferente de um prompt, de uma chamada a GPT. E ela é auto porque ela automatiza. Deixa eu tentar botar aqui na tela. Estou falando aqui.
Atualizou aí para vocês? Sim, sim. Atualizou, né? Então, a AutoGPT está aqui, né? Ela é um repositório de poucos meses de idade, por isso que eu falei que um dos maiores sucessos da história do GitHub. 120, 130 mil estrelas em, sei lá, 2 meses. Uma quantidade absurda de contribuidores aqui dentro. Já teve 27, quase 27 mil forks em 2 meses. E é um sucesso absoluto. Então, o que ela faz aqui é o seguinte. Ela... Deixa eu ver se consigo dar play aqui. Ela transforma a dinâmica, né, de prompt numa dinâmica de tarefa, de task. E, então você não faz um prompt mais para GPT, você passa uma tarefa para ela. E ele, usando engenharia de prompt, ele vai fazer recursivamente um conjunto gigantesco, imprevisível, na verdade, de chamadas a GPT, inclusive com autorreflexão, já vou falar um pouquinho sobre isso, até dar por concluída aquele task, certo? Então, depois vocês olham aqui com calma, vocês vão entender. Então, se eu vou para o ChatGPT e peço assim, faça para mim um jogo da velha usando HTML, JavaScript e CSS, a primeira vez que chamar esse prompt vai ser uma porcaria, certo? Então, se eu pedir a mesma coisa para a AutoGPT, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar essa task em, sei lá, uma centena de prompts diferentes. Então, ela cria e rastreia, numa lógica aqui de encadeamento de prompts e autoalimentação, ela vai lá, tá, quais são os desafios? Ele fala, os desafios são esses. Para esse primeiro desafio, faça isso. Resposta, esse desafio está certo? Não, está errado. Aí ele chama de novo, aí ele chama de novo, aí ele chama de novo. Aí vem a resposta. Aí ele pede para ela mesmo criticar a resposta que ele deu. É isso mesmo? Funcionou? Testa. Não, encontrei um erro, vai lá. E ele mantém uma espinha dorsal de rastreamento. Então, isso aqui é fundamental. Para vocês entenderem de verdade o potencial da GPT, é com isso aqui. Não é abrindo lá a tela do chat GPT, da OpenAI, fazendo um prompt, jogando uma sentença e dizendo para ela, faça uma apelação que a coisa vai acontecer magicamente. Não, não é isso. Isso está longe de ser realidade. Agora, com esse tipo de abordagem, é que vocês vão entender o real poder da coisa. É só assim, uma parte até um pouco engraçada, né? Infelizmente, até autoridades no governo, pessoas X no governo, ainda vê o chat GPT com chat. Não, o chat GPT foi uma experiência do usuário que simplista, né, simplificou de usar o modelo. O chat GPT, porta dele não é chat, é um modelo por trás. E aí a pessoa, mas é um chat, eu não vejo utilidade para o serviço público o chat não serve para nada mesmo não, eu uso no navegador. O que está por trás, que é imbatível, é o modelo, que inclusive, assim, meu ponto de vista, né, os LLMs, que o Palm 2 aí está chegando, né, só é viável usar como serviço, entendeu? Seja o GPT, seja o concorrente que aparecer, que seja viável no Brasil, só dá para ser como serviço, porque vai tentar, o Thiago Pereira estava estudando, né, o Vicuna, vai tentar usar o Vicuna com 32 bilhões de parâmetros para você ter um gigante GPU lá a 100 de 80 GB, quantas GPUs você não precisaria para ficar ocioso, né? Porque GPU, o hardware local, como serviço, a GPU você paga ali tarifando mesmo sem usar. Então, assim, mas as pessoas ainda não entenderam. As pessoas que são mais leigas, né, vê o chat. E o segredo não é o chat. O segredo que a gente está atrás e tem que usar é o modelo, né? É o modelo. E as estratégias de interagir com ele, né? Isso. Pode seguir. De fato. Então, aqui é legal. Um outro projeto que é bacana estudar também, que a gente estudou aqui para fazer o nosso, é a Smart GPT. A Smart GPT, ela parte de um outro preceito que é bem interessante, que é o seguinte, né? Tecnicamente, né? Imagino todos que sabem como é que funciona um modelo de linguagem, né? Que ele primeiro vetoriza, né? Põe lá no espaço dimensional, qualquer coisa, e depois é usado esses vetores para treinar uma segunda rede especializada. No caso da ChatGPT, ela é treinada para question answering, né? Perguntas e respostas. E no caso da dinâmica generativa, né? Ela realmente tem a próxima palavra como a mais provável dentro do espaço vetorial, com regulações lá para temperatura, né? E top T de palavras e por aí vai. Mas apesar de ela manter um mecanismo de atenção, ou seja, ela leva em consideração tudo que ela já disse para sugerir a próxima palavra, o fato é que ela nunca sabe até terminar até onde ela vai. E nisso não há diferença alguma da rede neural biológica. A gente também funciona dessa forma. Basta vocês pararem para se autoanalisar e perceber que toda vez que você começa a construir um argumento, como eu estou fazendo agora, nesse instante, eu não sei onde ele vai parar.
E não raro, depois que eu termino o meu argumento, eu reprocesso e digo, pensando melhor, quer dizer, e complemento, e corrijo alguma coisa que eu disse. Por quê? Porque a partir do momento que eu concluí o meu raciocínio como um todo passa a ser um input para a minha rede neural. E a gente faz o reprocessamento daquele input. E a Smart GPT faz exatamente isso. Ela é só uma capinha em cima da GPT normal que não te dá a resposta direta. Tudo que você pergunta para ela, ele absorve nessa camada intermediária e quando termina ele mete um lá. Tem certeza? Ou seja, ele repassa a resposta pela camada de novo. E dessa vez a resposta inteira já é o contexto. E não raro, né? A GPT retorna dizendo, pensando melhor, eu acho que eu vou te dar outra resposta. E ela se corrige. Então, essa dinâmica de reflexão, né, que a Smart GPT traz, e que a Auto GPT também está incorporando aqui agora, ela também é fundamental. Então, não é só pegar o documento, em resumo, né, e jogar lá no modelo e achar que você vai sair com a melhor resposta. Você vai ter que criar toda uma dinâmica aqui, que não tem fim, né? É um trabalho de otimização contínua, né? Não é uma ciência exata, de aperfeiçoamento aí do seu assistente, certo? Mas isso aqui é um Lang, caminho interessante. só para ter certeza do projeto, Smart GPT de um tal de Dario Rodrigo? Ele até não fez muito sucesso, não. Ele fez sucesso porque ele foi falado num TED Talk. Alguém falou sobre isso e passou um Ah, tá. vídeo lá. E aí tem um vídeo no YouTube que ele explica esse conceito. É mais fácil botar Smart GPT no YouTube. Que aí o cara que Tá, propõe o explica, conceito né. Mas o projeto é dele mesmo, né, é fiquei em dele. dúvida. Uhum. E aí Tá. ele explica o conceito. Mas ele foi absorvido por aqui, né? Uma das etapas entrou na GPT que é a autorreflexão pós-resposta também. Só que sim, isso vai ampliando a quantidade de chamadas para o prompt, né? E vai tornando cada vez mais lento a coisa, porque isso é um problema que a gente enfrenta que é a lentidão, né? Mas vamos lá, né? Então aqui que eu estava fazendo, aqui ele estava me ajudando a elaborar aqui um tópico da minha apelação aqui, né? É isso que ele estava fazendo aqui agora. Tá. Além disso, né? Além claro, do assistente, né? A gente tem trabalhado em paralelo aqueles eixos que eu falei de apoio ao usuário, né? Que é a triagem automatizada, estruturação de dados para facilitar cadastro e tal. E o assistente em si, que ajuda na elaboração da peça, a gente tem trabalhado aqui num outro setor do meu departamento, que é o setor responsável pela análise de dados, né? O pessoal que faz painel, BI, Big Data, indicador estratégico e etc, etc, etc. Eles também estão animadíssimos com as perspectivas da IA. Então, aqui eu estou abrindo já uma outra parte da apresentação, né? Para falar um pouquinho, e a gente tem testado já isso também, inclusive para fins preditivos e tudo mais, localizar anomalias, e também tendo, né, capacidade de processamento suficiente, né, porque a nossa base é gigantesca, a gente conseguiria fazer análises assim brutais, inclusive para o passado, né, não só para o futuro. Eu poderia hoje olhar para a minha base aqui gigantesca de laudos médicos, a gente deve ter aqui centenas de milhares de laudos médicos, eu poderia fazer a injeção de todos eles de maneira estruturada para fins de análise de dados, né? E criar um BI assim, que era impensável e era um sonho inalcançável até 6 meses atrás. Cruzar CID com CRM, com cidade, com georreferenciamento, com anomalia, médicos que estão completamente fora do desvio padrão, localizar dinâmicas de litigância predatória, localizar inúmeros problemas que a gente não conseguiu pegar lá atrás, que a gente conseguiria pegar agora. Pagamentos em duplicidade, né? Que a gente não conseguiu pegar na época, o tipo de pessoa que entra lá com a coletiva, depois entra com a individual, entra em duas regiões diferentes, etc. A gente conseguiria fazer muita coisa no campo aqui da análise de dados, da geometria e etc., de indicadores, inclusive para o passado. Só que aqui a gente está falando aí de um consumo brutal, né, da GPT, que a gente ainda não tem, não cogita, mas que certamente é um caminho que a gente vai trilhar em paralelo às ferramentas aí de apoio ao usuário. Então, a ideia aqui não é só apoiar o advogado, e sim também apoiar o gestor, né? Municiar ele com melhores dados para que ele tome aí as suas decisões. Então, esse é um outro projeto que a gente está trabalhando aí em paralelo. Aqui os desafios, aqui eu vou até trocar de apresentação, porque esse aqui é o desafio que eu mostrei lá na Microsoft, né? Mas eu tenho um outro aqui que é os desafios que eu mostrei para o ministro, que é os desafios de verdade, né? Para a gente aqui, né? E como a gente já está resolvendo. Ixi, sumiu aqui metade do negócio. Não interessa, eu explico. Vamos lá, né? Primeira questão, primeira crítica, né? A questão da privacidade. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente não está usando, isso tem que ficar bem claro, a gente não está usando a OpenAI, né? A gente está usando a Azure. E a Azure, ela está ofertando hoje um modelo, né? A GPT-4,
dentro do data center deles, ou seja, dentro do contrato de nuvem deles. Inclusive, a gente não está pagando nada mais por isso, para usar GPT. Como a gente já tinha o contrato da Azure, a gente já tinha um contrato de nuvem, estava dentro do nosso contrato a possibilidade de usar GPT-4. E é o que a gente está fazendo. Então, o mesmo contrato que a gente tinha, por exemplo, para rodar o nosso Data Lake lá na Microsoft, né, que já está lá com eles, um monte de dados lá, é o mesmo para GPT agora. E a gente está pedindo também uma extensão aqui contratual para deixar claro que eles não podem aproveitar nossos prompts, que eles não podem reter o dado, para eles garantirem que já não fazem isso lá dentro da Azure. Mas em paralelo, né, até para dar vamos chamar um conforto, vamos chamar assim, né, tanto aqui para o meu ministro quanto para a NPD, e até para a sociedade, né, que enfim está sempre aí esquadrinhando o que a gente faz. Em paralelo, até usando a estrutura que a gente já tinha de GPU aqui no nosso data center, e etc., e o trabalho que a gente já tinha feito até então, a gente está com um segundo modelo aqui, que está até sendo retreinado agora, nesse momento. A gente fez um grande grupo de trabalho aqui, um modelo baseado no BERT ainda, né, naquele nosso BERT de língua portuguesa, no nosso modelo originário, mas com uma segunda rede acoplada de reconhecimento de entidades nomeadas, né, de NER. E a gente colocou lá 20 dados pessoais, 20 categorias, né, CPF, CNPJ, número de benefício, cartão do cidadão lá da saúde, enfim, a gente identificou 20 potenciais dados sensíveis que estão lá, e a gente está rodando ele lá nessa rede, né, e na verdade não está bem anonimizando, né, tem um outro termo técnico para isso, porque a gente troca isso por um placeholder, né, aí vai para a Microsoft, quando volta a gente destroca, para que o nosso usuário receba aqui o número correto do benefício, o CPF, o nome da pessoa, etc. Mas tudo vai com obfuscado, vamos chamar assim, lá para Azure. É um super cuidado que a gente está tendo, né? Nesse ponto aqui, Ney, a gente está testando também a Vicuna, viu? Porque a gente já tinha estrutura, a gente já tinha o data center, a gente já tinha a GPU, a gente está testando a Vicuna 13B, né, de 13 bilhões de parâmetros, para fazer a estruturação de dados pessoais. E ela também funciona muito bem, viu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Atualizou aí? Sim. Estruturação de dados pessoais no conteúdo, né, de qualquer texto, né? Então ela também reconhece, responde em JSON, tal qual a GPT, etc. Então ela também se presta a substituir uma rede aí de dados, né? A gente está só testando, é preliminar, a gente começou a testar semana passada, e a gente vai ver qual que tem melhor desempenho, né? Se é a Vicuna ou se é o BERT, a gente até destilou o BERT, né? Um DistilBERT, com essa rede acoplada de reconhecimento de entidades nomeadas. Então, naquele caso, você está jogando o texto e pedindo para ele estruturar, classificar, dar tags me dá o ali. JSON com os dados pessoais, porque eu vou dar um replace, vou substituir por outra coisa, vai para o prompt, né? O nome da pessoa vira fulano de tal, o CPF vira 000, e aí na volta eu troco de novo. Aí de volta. Mas assim, pelo contrato da Azure, pelo menos o que a Microsoft vende, que está bem seguro, né, o Não, serviço. tá bem seguro, mas é aquilo que eu Não disse, né? seria um o exagero? Não seria um exagero? Pode ser um exagero agora, nesse primeiro momento, e talvez depois a gente até tire, né? Mas nesse primeiro momento, assim, do que a gente conversou, assim, off com a NPD e etc., porque todo mundo fica mais seguro, né? Dizendo que tem esse duplo check, né? Todo mundo fica mais tranquilo. Que a Até bunda, porque nesse você está caso, acompanhando aí, né? que a A bunda não Itália, prejudica. Sim. a Itália aí com as suas preocupações e por aí vai, e isso acabou deixando todo mundo aqui meio O maior medo é a questão de dados restritos, né? E treinar com o documento, com o documento restrito e depois estar na internet. É que o que aconteceu com a Samsung, né? O código-fonte lá no comercial restrito da Samsung vazou. Esse é o maior medo, mas não prejudica, né? O que a bunda não prejudica. Aí que deve gerar pouco erro, né? Assim, fazer isso com pouca certo cuidado, né, para não gerar mais erro O ou segundo desafio, imprecisão. é de qualidade técnica, né? Só Assim, o Daniel levantou a mão, Doug, só um instante, sim. Perdi. Daniel. Bem, se quiser, a gente deixa para depois dessa parte do lance, você que sabe. Algumas perguntas que eu já tenho aqui. Então, se são várias, vamos fazer no final, pode ser? Tá bom? Beleza, eu tenho Eu várias já estou também. acabando. Esse é o último slide que eu vou mostrar aqui para vocês. Melhor no final Aí, mesmo. no ponto da qualidade técnica, né, a crítica que a gente
a gente já está pré-mapeando, né? Porque a gente já está no piloto, né? A gente vai entrar em produção full agora o assistente, mas já está com alguns usuários usando, já tem feedback e tal, e já tem burburinhos, né? Então, a gente está criando plano de comunicação com base nos burburinhos de grupos e críticas, etc. Então, as críticas é assim, a GPT inventa jurisprudência, ela inventa julgado que não existe, ela inventa lei que não existe, né? Mas é porque isso vem de uma compreensão incorreta do que ela é e do que ela não é, né? Eu acho muito curioso, né? Eu vejo isso na minha casa, minha esposa. Minha esposa trata o Google como a GPT e a GPT como o Google. Eu acho incrível a completa inversão que ela conseguiu fazer na mente dela. Então, quando ela vai pesquisar qualquer coisa no Google, ela escreve não com palavras-chave. Ela vai no Google assim, eu gostaria de encontrar uma receita para uma nega maluca que ficasse pronta, não sei o quê. É assim que ela pesquisa no Google. É interessante. Ela não entende que o Google é uma outra dinâmica, né? O Google é uma ferramenta de localização de informação, baseada em palavras-chave, ainda que tenham avançado sobremaneira aí, né, na pesquisa semântica, etc. Mas ele é fonte de conhecimento, perfeito? É lá que você busca conhecimento, em princípio. Especialmente de fontes validadas, né? E por aí vai, fontes seguras. E o que a GPT é? Ela não é fonte de conhecimento de nada. Ela é um mero modelo de linguagem. Ela simplesmente coloca num espaço N vetorial, consegue de alguma forma mágica, né? É mágico, ela consegue compreender o que você está escrevendo, ela consegue te entregar uma resposta, sem nenhum compromisso com a verdade. Não é por isso que ela foi feita, certo? No entanto, ela permite que você acople verdade nela, você acople uma base de conhecimento. Na própria documentação do GitHub, do OpenAI, está escrito lá no cookbook, a primeira coisa, olha, entenda o que ela faz. Então, se você quer obter um dado dela, você precisa acoplar nela uma fonte de conhecimento. Então, não é à toa que ela está vindo agora com um plugin, vai ser essa semana para todo mundo, né? Do browsing, que ela pode ir na internet, etc, etc, que ela pode buscar conhecimento. E aqui para a gente, já falei bastante sobre isso. A questão da qualidade técnica ela tem uma temperatura bem baixa, ela é pouco criativa no que ela faz, e ela se baseia nos contextos que eu passo para ela. Ou seja, o conhecimento a que ela se atém e que ela produz para a gente é baseado na nossa própria base, que tem 80 milhões de documentos produzidos pela gente, certo? Ela produz conhecimento com base no nosso conhecimento humano, que é aquela dinâmica que eu falei, né? De ter vetorizado a nossa base de conhecimento, ter colocado ela num banco vetorial e passar aquilo como contexto para ela. Perfeito. O terceiro risco mapeado é uma incompreensão aqui dos colaboradores, né? Que não precisa nem dizer. A gente tem aqui a questão do etarismo, gente com menos familiaridade, a própria carreira administrativa da AGU já está empolvorosa, tá todo mundo no vamos ser substituídos, né? Então, a gente está tentando criar aí um plano de comunicação que deixe claro a dinâmica do copiloto, do assistente, do apoio e etc. Que a gente sabe que nesse momento é o que vai acontecer, né? O que vai acontecer no futuro ninguém sabe, mas nesse momento é o estágio em que a gente se encontra agora, né? E, por fim, o último risco para a gente é custo. É custo, porque a GPT ela é aparentemente barata, né? A Microsoft nos cobra 0,0004 centavos de dólar por consulta. No entanto, na dinâmica do AutoGPT e na volumetria da AGU, a gente está falando de milhões e milhões de consultas, né? E muitos milhões de consultas por mês. Então, que vai ter um custo alto, vai ter um custo final alto para a gente. A gente precisa ter uma reorganização orçamentária, claro, ninguém sabia que a gente já está vivendo isso agora, tão rápido, né? O nosso orçamento é do ano passado, então a gente não tem tanto dinheiro alocado lá para isso, mas a gente já está reorganizando aqui o nosso orçamento para isso. Mas, como eu falei, as demandas aqui são quase infinitas, né? Se for trazer o BI para cá, se for trazer, né, a nossa análise de dados para cá, é um conjunto assim insano de consultas que eu quero fazer. E o desempenho não é muito bom, por enquanto, e de modo que você precisa paralelizar, mas ainda assim é uma volumetria muito grande, né? Uma volumetria muito grande aí para a gente dar conta, né? Uma preocupação que a gente teve aqui foi construir o nosso assistente desde o início, né, desconectado da GPT. Então, eu falei muito da GPT porque é o motor que a gente está usando, mas ele é desconectado da GPT. Ele trabalha com aquela lógica de fábrica, driver, etc. Então, o assistente está com o driver da GPT-4, mas se amanhã o Palm 2 com a Bard for melhor, ou se o Bloom lá do SageMaker lá da Amazon, né, for melhor, ou se sair um quarto, um quinto modelo, eu quero trocar o meu assistente de maneira transparente, certo? Quero trocar ele de maneira bem transparente. Então, é uma maneira que a gente tem aqui para mitigar o risco de amanhã a Microsoft subir demais o preço, enfim, de alguma coisa acontecer, porque acho que está bem evidente para a gente aqui em poucos meses que isso aqui é o futuro e que isso aqui vai ter um impacto extremo aí no mercado de trabalho, né?
Tenho dito isso aí também, né? Eu não acho que seja GPT-4 ou Palm 2 que vão revolucionar o mundo, longe disso. Né? Um paralelo que eu tenho feito é o seguinte: a matemática do voo, né? A matemática do voo, ela existe desde o século XV. Leonardo da Vinci tem um projeto praticamente funcional de um helicóptero, que a matemática estava toda lá. Ele não conseguiu tirar o helicóptero do chão, era um problema exclusivamente da relação peso-potência. Ele não havia como gerar potência suficiente naquele peso para manter a coisa levitando. Que ele só foi alcançar pela primeira vez lá em 1908, né? No voo de galinha do Santos Dumont, quando ele conseguiu lá no 14 bis em Paris fazer uma demonstração pública. Vocês sabem, ele voou 60 metros, né? Foi o voo do 14 bis. Só que quando ele foi lá, né, no cenário econômico dominante e provou um conceito, todos os cenários, todos os agentes econômicos se organizaram, choveu dinheiro no projeto, choveu pesquisa e foram 500 anos, né, quase, do primeiro projeto até o primeiro protótipo, só que foram 13 anos e 8 meses do voo do 14 bis para o primeiro voo transatlântico, que durou 16 horas, né, que atravessou lá de Paris até Nova York em 16 horas de voo. Foram 13 anos, naquela época, que a tecnologia avançava assim imensamente mais lentamente que hoje. Mas os agentes econômicos se organizaram, e é o que vai acontecer agora. Então, quando eu olho a GPT-4, 32K, eu penso nela como a 14 bis, certo? Porque ela foi a prova de conceito que a economia mundial precisava e não precisa. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. Né? A quantidade de dinheiro, de pesquisa, de foco que está sendo dada nisso é absurda, certo? E a gente está numa era geométrica, né, da evolução tecnológica. Então, assim, 2, 3, 4 anos, acho que os modelos que a gente vai ter aí são assim, impensáveis, perto do que a gente já tem hoje, que o nosso voo de galinha já é chocante, assim, na minha opinião. E esse impacto vai ser brutal para a humanidade. Vocês devem estar lendo, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Os grandes filósofos do mundo estão falando sobre isso, né? Que é meio improvável, assim, meio improvável que a gente continue trabalhando com o que a gente trabalha, sei lá, em 10 anos, né? O mundo vai se reorganizar dramaticamente aí num curto período de tempo. E com isso eu encerro aí a nossa apresentação e vamos para as perguntas. Daniel, pessoal, podem abrir as câmeras, tá? Daniel, fica à vontade, cara. Depois eu, Thiaguinho, temos, aí todo mundo que tiver também, ó, DCU, o Theo aí do TRF4. Vamos fazer essa ordem então. Do STJ, depois a Anatel. Aí ver quem mais vai levantar a mão. Fala aí, Daniel. Beleza. Alan, só algumas curiosidades aqui. Qual que é a estrutura de pessoal de vocês aí na AGU para trabalhar especificamente com IA? É uma estrutura pequena como tudo no executivo, né? Lembra que eu comecei falando que a gente é pobre de dar dó, né? Então, eu atuo diretamente aqui na área e tenho o apoio de mais 4 membros, 4 colegas, né? Que a gente... É a brincadeirinha, né? Um engenheiro jurídico, né? Gente que fez direito por acaso, né? Então, a gente tem uma colega advogada da União, colega ainda, né? Que é mais raro ainda, que é formada também em ciência da computação, tem mestrado em IA pela UFSC, tem atuado 100% no projeto. A gente tem o Eduardo Watanabe, que também tem muitos anos nisso, a área dele é ciência de dados, ele cursou ciência de dados, terminou o doutorado dele na UNB em ciência de dados, então ele toca aqui com o projeto com a gente. A gente tem o Leonilson, que é um procurador da Fazenda, que é formado em estatística e em física, que atua aqui com a gente nessa área. E a gente tem também o colega Ricardo, que é da Bahia, também com muita experiência na área, ele também é formado em estatística e é professor, inclusive, de estatística, que tem trabalhado aqui com esse grupo. Então, a gente tem capitaneado aí os testes. Você tem alguns servidores da casa, também da área de tecnologia, que estão aqui, são mais 2, e o resto é apoio de fábrica, eventualmente, mas é muito raro, porque a gente não consegue gente qualificada, né? E atualmente, a gente já teve também, já contou com o apoio do Sebrae, numa ACT que a gente tinha, que entregava mão de obra, 2 pessoas também, especializadas, que tinham vindo do Banco do Brasil, da IA do Banco do Brasil, mas infelizmente essa ACT com o Sebrae já acabou. E a gente está agora também trabalhando com o PNUD, mas não está rodando ainda. O PNUD vai trazer também para a gente aí alguns consultores dessa área. Mas o grosso mesmo do desenvolvimento é a equipe interna aqui e os membros e os servidores da casa. Então, daí vou resumir, 6 ou 7 pessoas. Sem contar estagiários, né? Porque tem trabalho aí de marcação de dados, né? E etc., que a gente usa estagiários em grupos de trabalho, na verdade, né? Tanto estagiário de pós, quanto estagiário de primeiro grau. Mas é sempre um GT que é feito. Então, agora, por exemplo, na rede pessoal, a gente está com um GT de 50 estagiários, que vão ficar 15 dias só anotando dados,
certo? E aí são do Brasil inteiro, né? Cada unidade ajuda com um pouco, de maneira descentralizada e desterritorializada. Então, vai indo e voltando. Mas eu vou te dizer que, especialmente, isso agora, né? Tô falando do agora, que a gente já reorganizou tudo que a gente estava fazendo. A gente percebeu que a gente não precisa mais de técnico. A gente precisa de engenheiro jurídico. A gente precisa de gente que saiba fazer prompt, que entenda simultaneamente de direito, são o caso dos nossos membros aqui, mas com um background em TI, para entender a repercussão do que ele está fazendo ali quando ele está construindo o prompt. Então, a gente está abandonando a ideia, assim, me dá aquele programador mais top que você tem, que é o cara que vai vir aqui instalar, sei lá o quê. Para a gente achou que isso perdeu completamente sentido. Perdeu completamente sentido mesmo. A gente precisa de advogado. E é nisso que a gente está apostando. Legal. Sobre o fine tuning que vocês fizeram lá no Bertimbal, vocês conseguiram perceber alguma melhoria usando o modelo de vocês ao usar o Bertimbal puro, vamos dizer assim? Enorme, né? Enorme. Isso você vê até na própria dinâmica generativa do Mask, né? De sugerir a próxima palavra. Não tem a menor dúvida. O Bertimbal é terrível para direito. Não, é muito ruim. Então, depois do fine tuning, não. Aí ele consegue predizer com bastante qualidade a próxima palavra. Da área jurídica, né? Da área jurídica. E é também uma vontade nossa, sabe, fazer um específico com nossos acórdons aqui, pelo menos ver como é que ele conseguiria aumentar, né, a acurácia quando a gente faz um fine tuning para áreas específicas. Mas é bom saber. Eu vou colar o nosso modelo aqui. Tá lá no Por favor. Hugging Face mesmo, né? Vamos lá, cadê Que hardware aqui? vocês usaram para fazer esse fine tuning? Oi? Qual hardware que foi usado para fazer o fine tuning? Cara, na época, porque isso já faz tempo, né? Esse aqui vem lá de 2019, 2020. Na época a gente tinha só uma GPU só. Ele foi treinado em single GPU, por isso levou 52 dias. Por 100 mil modelos. Hoje não, a gente já tem GPU no data center, né? A gente tem 4 GPUs lá no data center. Quanto que era a GPU? Você lembra? Essa GPU, a GPU que a gente tem lá hoje é a RTX 3060, de 12 GB de RAM. Tá. São 4 que a gente tem lá no data center hoje. Sobre essa avaliação de vocês em cima do Vicuna e outros modelos aí abertos, vocês não têm plano de fazer um pré-treino, um fine-tune nesses modelos para ter um modelo de linguagem da AGU? Aí eu vou cair naquele ponto que eu falei. Eu acho que a gente não deve, acho que a instituição AGU, pelo menos, não deve mais gastar tempo ou dinheiro pesquisando tecnicamente a IA. Eu acho que agora que os players entraram, é impossível a gente alcançar a qualidade deles. Possível. Você vê aí que eles treinaram o Palm 2 em 2, 3 meses usando, parece que 80 mil GPUs. A gente nunca vai chegar nisso, entende? Nunca vai chegar. Então, acho melhor a gente focar em como usar melhor esses modelos que vão começar a chover agora, né? Vão começar a chover aqui agora no mundo, né? Eu tenho uma árvore de modelos que eu recebi hoje, inclusive, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vou colar aqui no chat para mostrar a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu vi um Open da Mosaic, né? O pessoal divulgou semana passada, de 7 bilhões de parâmetros, gastaram 440 a GPU A30 de 40 GB, só 200 mil dólares, 200 mil dólares para treinar, e aí vai tu erra treinamento. Então, assim, eu acho assim, sou da mesma opinião do Lang, que modelo de LLM você pode usar para umas coisas menores, que nem o próprio Lang falou, estou usando Vicuna para isso aqui, é um negócio local, que às vezes não precisa necessariamente performance, porque os LLMs romperam a barreira de eu não preciso de uma GPU para treinar, eu preciso de GPU para usar. E é muito pesado, é muito caro. Isso aí não é coisa de cachorro, é briga de cachorro grande, né? Cachorro pequeno não, é pitbull. Então, eu acho que é perda de tempo. Eu acho que assim, é muito pesado, não exclui outras coisas, mas para aquilo que se preza, o Palm 2 está chegando aí. Até lá só tem para conseguir contratar com o CNPJ no Brasil só a Microsoft por enquanto. Mas eu acho muito, muito arriscado. Eu vejo como tecnologia como fim em si mesmo. Vou insistir em querer chegar lá, tão quanto a Microsoft e a Google estão chegando. Se fosse fácil, eles já tinham chegado há muito tempo antes, né? Mas segue aí, Lang. Só esse é um adendo, concordando com a sua opinião.
Perfeito, Daniel. Então, assim, a gente está formalmente abandonando a parte técnica da IA. Mais alguma pergunta, Daniel? Você tem alguma específica? Obrigado, Ivan. Então, acho que Thiago Pereira, você próximo. tem alguma estimativa de preço já? Quanto vocês imaginam gastar quando o assistente estiver no ar aí por mês? Cara, na verdade, a nossa fome de consumo é quase infinita, como eu disse, né? A AGU tem no seu acervo hoje 1,5 bilhão de componentes digitais, né? A gente recebe 500 mil documentos de vocês, né? Do judiciário todos os dias, pelo MNI. 500 mil documentos, é uma insanidade, né? A gente produz aqui quase 100 mil, só no nosso editor, 100 mil documentos todos os dias. E o potencial é enorme. E o quão bom será o desempenho do assistente está relacionado a quantas interações eu vou fazer naquela lógica do AutoGPT, né? De quebrar o problema em pequenos problemas, de usar a reflexão e de melhorar. Porque, assim, se eu mandar uma vez só, eu vou ter uma boa resposta. Mas se eu mandar 10 vezes, eu vou ter uma resposta muito melhor. Então, é um problema que não tem uma linha de chegada clara. E o ministro me perguntou a mesma coisa, né? Jogar gerador. Eu falei assim, cara, falei para ele assim, olha, quanto mais, melhor. Se você me der 1 milhão por ano, vai ter um assistente. Se você me der 10 milhões, tem um assistente 10 vezes melhor. Se me der 100 milhões, tem um assistente 100 vezes melhor. Na verdade, não tem limite para isso. Mas a nossa estimativa hoje é fazer, no início, 6 milhões de chamadas por mês para a API. Tem algum motivo para vocês terem usado o AutoGPT e não, por exemplo, o LangChain, que está também bem Não, na verdade, não está usando o AutoGPT e nem a LangChain. Nós estamos inspirados neles. A gente desenvolveu o nosso próprio código. Eles criaram um de vocês. Isso. Quando eu mostrei AutoGPT, foi para dizer que a gente se inspirou neles para entender que uma boa resposta precisa de múltiplas interações e de críticas em cima de cada uma dessas interações. Perfeito. Né? Então, assim, na prática, como eu falei, eu tenho uma inicial, posso jogar ela inteira, ela cabe inteira no meu prompt de 32K. E falar para a Microsoft, faz a seguinte, ó, tem contestações parecidas aqui, adapta essa aqui para o caso concreto, eu vou ter uma resposta. Agora, se eu perguntar para ela, olha, resuma para mim aqui primeiro quais são os fatos elencados, diga para mim quais são as legislações, diga para mim quais são. E para cada uma das coisas que ela me responde, eu faço uma nova interação. Para esse fato, organize tal coisa. Para esse fato, organize. Valide isso, valide aquilo. E fazer 50 chamadas para fazer uma contestação em vez de uma, essa contestação vai ser imensamente superior àquela primeira que eu jogar lá. E o mesmo vale, por exemplo, para classificação. Né? Quando eu falei que a IA ela vai reconhecer muito bem a tese do processo. Você pegar a petição inicial inteira e dizer, me devolva as teses, ela vai me dar uma resposta. Se eu quebrar parágrafo a parágrafo e dizer, pega esse parágrafo e me diz a que ramo do direito pertence. Dentre esses temas aqui, a qual tema pertence? Dentro desses temas, está mais próximo dessa tese ou dessa tese? Tem certeza? Não tem certeza. E chamar 50, 60, 70 vezes para uma inicial a classificação, a resposta vai ter outra qualidade. Então, assim, não tem fim para esse custo, na verdade. E aí eu até vou resgatar um dos outros slides que eu mostrei lá, né? Vamos botar, não vou projetar de novo, né? Que eu botei aqui, que é a corrida do ouro, que eu chamei aqui. Que a corrida do ouro vai acontecer entre a gente, cara, porque eu mostro isso para meus advogados, eles ficam loucos, né? Eles acham que eles vão para a praia, que acabou, que agora a vida deles vai ser mamão com açúcar. Eles ainda não entenderam que todo mundo vai ter isso. Eles não entenderam que o escritório de advocacia privado vai ter, que o judiciário vai ter, que a gente vai ter, e que a coisa vai entrar numa velocidade absurda. Né? O tempo médio do processo, com processo eletrônico, etc., já caiu de 7 anos, né, para 3 anos e meio, no último CNJ em números, vai cair muito mais agora, certo? E as coisas vão girar na velocidade louca. E também não vai demorar para a sociedade se perguntar se isso faz sentido. Né? Daqui, sei lá, 5 anos a gente vai olhar para essa cadeia maluca, né, de um escritório gastando uma fortuna com IA, nós gastando uma fortuna, vocês gastando uma fortuna, todo mundo gastando uma fortuna, e aí a sociedade olha e pensa, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. A IA faz a inicial, a IA contesta, a IA julga, a IA recorre, e assim, e eu pago a conta dessa corrida maluca aí? Qual é o sentido de ser só a IA que está trabalhando? E isso vai colocar em xeque o próprio sistema de justiça, não tenho dúvida, aí nas próximas décadas, né? Muita coisa vai mudar. Isso para não entrar na seara ainda da IA pacificando conflitos fora do sistema de justiça, né? Vamos imaginar, será que o INSS, com uma IA avançada daqui a 10 anos, terá essa quantidade absurda de demandas? Talvez sim, talvez não, não sei. Então, talvez os impactos venham de todos os lados, né? Que a gente não consegue nem antever ainda. E, Tiaguinho, posso fazer umas perguntas antes, Tiaguinho, das suas técnicas aí, Anatel?
Eu e o Thiaguinho pela Anatel, pessoal, aí em seguida a gente segue com o Theo e com o Luiz Henrique. Gente, deixa eu já me despedir. Nem eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Obrigado pelo convite. Lang, obrigado pela apresentação. Se a gente puder trocar mais ideias depois, vai ser legal para todo mundo. Bom, nem falou. Beleza. Valeu, Daniel. Abraço. Fala. Tudo bem, Thiaguinho? Beleza. Lang, assim, só tentar ser o mais rápido possível para dar tempo para todo mundo. O primeiro eixo era qual que você depois falou? Eixo 1, O primeiro 2. eixo era triagem, classificação, né? E automatização. Beleza. O segundo Porque, foi. assim, o primeiro ali eu quero resolver o problema da nossa Sim. Secretaria Judiciária, vamos chamar assim, do Sim, apoio sim. administrativo. De O segundo entrada. eixo é do advogado. Advogado, beleza. E o outro, automação plena, que ainda sem previsão. Ainda é um objetivo a ser alcançado, né? Isso. É uma E nem dúvida sei se eticamente será alcançado um dia, né? Aí é um terceiro eixo que fica em aberto. É uma dúvida, assim, de tudo o que você apresentou, Lang, e o roadmap aí, as lições aprendidas, ou isso não continuou, isso parou no meio. O mais estruturante e importante para você foi realmente a indexação semântica, vetorial, Isso que no você... projeto anterior e que continua agora, né? Só que mudou é como a gente faz essa indexação semântica, né? Lá atrás era com Gensim e hoje é com Text Embedding ADA 002 da OpenAI, que também está lá na Azure para você usar. Né? Sim, aí vocês preferiram usar o da própria Nem se OpenAI. compara, nem se É meio melhor. compara, é o estado da arte. É o estado da arte, é uma coisa alucinante. Você indexa, né, com trechinhos, como eu falei, sempre trechinhos, né? Você faz a sua pergunta semântica, a mais confusa possível, você vetoriza também, né, claro, a sua pergunta, e você usa KNN, né, para localizar as respostas mais prováveis. E a capacidade que ela tem de localizar aquilo que faz sentido é brutal. Mas você usa a API para vetorizar e É uma API. ele grava lá, salva lá, ou Não, você não, não, salva não. local? Nada é salvo, nada é salvo. Você só manda o texto para ele e ele devolve para você um array de 1536 dimensões, que são os vetores do Text Embedding ADA, que tem 1536 dimensões. Tá. E aí isso vai para o teu banco de dados onde você salva, né? Ou OpenSearch, ou Elasticsearch, ou sei lá, tem um monte de FES, tem um monte de banco de dados aí para isso. Né? Vocês na AGU estão usando qual? Vocês na AGU estão usando qual? Hoje a gente está usando o OpenSearch, né, 2.7 com o plugin de IA, mas a gente está em processo de migração para o Quadrante. Quadrante? É o Quadrante. Só a letra Q e Drante. Drante, isso. É isso, Não, sem o E. Ah, Sem o tá. E. Isso. Aqui na Natal a gente estudou, o Thiago Pereira pode falar mais um pouco. Está estudando o FES da Meta. É um dos concorrentes, né? Tá. Todos têm aí Pinecone, tem vários, né? Agora o Quadrante ele é bom que ele é totalmente gratuito. Tá. Vocês usaram, assim, você falou um pouco sobre os estagiários, né, GTs, para fazer tagueamento. Mas vocês tiveram fases de validação com os usuários? Como foi a abordagem, a Mas experiência? aqui é desenvolvedor raiz, cara. Como o Theo sabe, o melhor teste é a produção. Você Beleza. joga lá na produção e põe métricas para monitorar se está dando certo, se está dando errado. Ninguém testa nada na vida real, vamos falar a verdade. Métrica, né? Essa fase de pré-validação, a gente Isso, tá você para coloca só um inaugurar. loopzinho lá, se o cara aceitou a sugestão, se ele não usou, se ele pediu, se ele não pediu. E aí a gente tem estatísticas coletadas da produção. Até porque não tem nenhuma automatização plena, né? Então, o cara só valida o que está sendo feito. Então, se foi útil, se não foi útil, a gente descobre aí por métricas de produção. Beleza. Qual foi o critério de vocês irem direto para o GPT-5, né? Porque o custo do GPT-5 Não, você do 4, falou, né? É o maior, 4, quer né? dizer, eu achei estranho que você falou que de 3 centavos, na verdade é 30 centavos, né? 32K, 30 centavos. Por 1000 Eu tokens, ainda né? não entendi, por 1000 tokens, né? Para cada 1000 tokens, mas com a entrada de um contexto de até 32, né? De entrada. Não, mas esse Qual, preço aí não, esse preço não tá tá fidedigno aí correto. não. Não. Não, mas assim, o GPT-4 ele é muito mais rápido e mais barato, né? Aí Não, que o vocês GPT-3 é bem muito mais raso, caro. o Funciona 3, muito o pior. 3.5 Funciona muito pior. Mas qual assim, se vocês pretendem por questão de custo fazer alguma gestão do perfil, escalation,
Ou, Sim, não, sim, ou, sim. ou todo mundo é no 4 acabou porque a Não, não, qualidade não, não, não. vale a pena. O processo de triagem, o eixo 1 ali, a gente se fia mais no 3.5. A gente tem os dois drivers aqui. Foi algo que eu não falei. Isso a gente fica no 3.5. E o do advogado a gente fica no 4. Tá? Que é o assistente, Agora, o praticamente. nosso custo não é aquele custo ali não, viu? Do nosso contrato é outro Tá. custo, é muito menor que aquilo. Tá louco? Se cada chamada fosse 32 centavos, eu tava morto. 30 centavos aqui. Então, tá bem menor o custo. Não, é bem menor, é bem menor. Ah, tá. Mas então vocês, né, nessas outras funcionalidades, né, vocês estão usando que não necessariamente é geração de um texto muito robusto jurídico, Na né? Aí verdade, vocês ele é estão usando gerar texto, é 3.5. compreender o texto. É só compreender, é Compreender. estruturar. Entendi. Assim, eu tenho lá Entendi. um despacho do juiz em texto, né? Corrido, e eu quero estruturar aquela informação. Eu quero fazer perguntas sobre aquele texto. Ele designou uma audiência, se sim, em qual data, em qual local, qual é o link do Zoom, se ele tem link do Zoom, etc., para receber aquilo na forma de um JSON, para poder estruturar o dado de maneira automatizada. E o GPT-4, no caso, é para o advogado e não importa, né? Geração, ali, apoio ao editor. Apoio ao editor, você também tem o Exatamente, 4. copiloto do editor de Copiloto. texto. Tá. É, uma dúvida. Você teve uma parte que você comentou sobre a puxa de jurisprudência do STF e tal. Vocês consomem por API? Não, É não é por alguma. API, não. Isso aqui é dentro da nossa lógica de gestão de conhecimento, que é com curadoria humana. Porque eu não quero qualquer jurisprudência do STF, né, na minha base de conhecimento. Eu quero apenas as jurisprudências, primeiro, que sejam favoráveis ao interesse público, e, em segundo, que façam parte de uma estratégia de atuação que o gestor do conhecimento pensou antes. Então, nós temos aqui uma base interna nossa de jurisprudência, por exemplo, que é filtrada e mantida manualmente pelos nossos gestores do conhecimento. Então, há um nível de curadoria humana aqui. Beleza. E aí vocês fazem só com a STF ou a Não, STJ? tudo, Quais? STF, STJ, TRF, tudo. Entra tudo lá. STJ, beleza, tem os TRFs, TST se brincar. Mas Não, veja assim, beleza. isso, mesmo que não esteja nessa base de gestão de conhecimento estruturada, se algum colega digitou em alguma peça, você concorda que já há uma verificação humana ali, né? Então, quando o índice semântico localiza uma jurisprudência, por exemplo, dentro da peça que o colega fez semana passada, eu posso passar ela para o contexto também da GPT, produzir a minha manifestação, porque já houve uma chancela. O que eu não posso é pegar da internet, geral e aberta, isso a gente não faz. Entendi. Essa árvore de tese de vocês, eu queria entender como é essa base de conhecimento. Essa árvore de tese, ela está também nessa ferramenta de gestão de conhecimento? Como é Ela que tá, funciona? mas ela não tá pública não. Ela é só interna, nem o nosso usuário acessa. E a gente Você, não compartilha ela por motivos estratégicos, né? Porque dentro dela está amarrada também toda a nossa gestão estratégica. A taxa de sucesso judicial, o que a gente vai priorizar, o que a gente não vai priorizar, e é algo que teria um e, enorme valor, por exemplo, na iniciativa privada. Né? Saber o isso, que a AGU ganha, o que a AGU perde, isso onde é o nosso ponto poderia fraco, nosso ponto e forte poderia expor para onde vocês pendem, né? Para onde também. vocês tendem, mas assim, mais no sentido de estrutura, tá? Não de conteúdo. É só para a gente obter, talvez outra conversa, Lang, um pouco mais de conhecimento sobre essa base de conhecimento, essa curadoria, entendeu? Que você falou bastante sobre isso como um back-end que existe, né? Que Isso. esse back-end existe e dá qualidade, dá um passo além, né, na qualidade. Aí eu fiquei bem curioso, não dá tempo aqui, eu vou fechar por a minha parte por aqui, mas, outra coisa, tá, então eu só fiquei com esses dois aqui com dúvidas, né? De como é que vocês conseguem fazer na prática dar essa qualidade, né? Apendar ali dar estrutura, né? Estruturar certas informações para dar maior qualidade. Mas assim, deixa para outro encontro, para É conhecer um pouco trabalho mais humano, não essa tem, gestão. não tem muito segredo, não. É trabalho humano, é um módulo do próprio Sapiens, para cadastrar a É, tese, para cadastrar o modelo, para cadastrar a beleza. jurisprudência. É só E aí um conhecer monte de mais. perfil que as pessoas têm no Brasil inteiro para Hum, popular isso. Entendi. É só mesmo curiosidade de como conseguir estruturar em termos de tela, campos, entendeu? Mas aí Ah, entendi. não vai dar. É só para a gente se inspirar, né? Entender e se inspirar, porque eu acho que talvez a gente vai chegar lá em algum ponto
desse que talvez isso seja necessário. E assim, a última dúvida é que você mostrou dois aí, vocês colocaram realmente tipo um chatbot, um assistente isolado para interagir ali como assistente ou só no âmbito do editor? Não, não é isolado, é do Sapiens, é o assistente de IA do Sapiens. Então No ele está ali Sapiens. preso e programado dentro do Sapiens, tanto Ah, os serviços que estão por dentro, né, o motor, quanto a própria interface, que é o editor do Sapiens. Então, sim, mas aí você tem um não é o assistente. assistente de IA da AGU, né? É o assistente de IA do Sapiens. Tá, e você tem então um bot do Sapiens isoladamente e tem um copiloto no editor. Não, o editor do Sapiens, né? É tudo Tá, dentro do ah, Sapiens. ficou tudo 100% dentro do Sapiens, então. É Então, tudo quando você dentro do falou Sapiens. assistente, é uma coisa só. É o assistente de IA do Sapiens. Né? É o Beleza. assistente, assim, é o IA materializando a funcionalidade. Nossa, E assim, beleza. a AGU há muito tempo deixou de ser um conjunto de prédios, né? A Ah, AGU hoje é o Sapiens. Né? Quando eu digo que eu estou beleza. na AGU, eu não estou no prédio da AGU, eu estou logado no Sapiens, Sim. porque É que, é um grande RP, né? beleza, Um grande beleza. RP. Eu tinha essa impressão, né, que você fez só como o copiloto dentro do editor. É porque em algum ponto eu confundi achando que estava em algum outro ponto do Sapiens. Mas Isso, não. uma dúvida, mas ali, também no seu slide, eu não percebi, ou no próprio Sapiens que você abriu e compartilhou, então a gente não tem interação direta para jogar qualquer pergunta. Eu não Não, vi tem, se tem tem ali sim. para você escrever o que você quiser. Tem sim. Tem Transpõe ali do editor algum trecho ou você escreve o que quiser. E aí, isso, tem e os dois aí, modos. e aí nos inputs lá da API é que você dá contexto e restringe. Qual é a ação que a pessoa quer exatamente. Trabalha com meta prompts. Então tá aberto ali sim. Então se a pessoa quiser Ah, pedir uma coisa genericamente, escreve para mim uma nota técnica sobre o assunto, ela faz. Ou qualquer coisa que você peça, na às vezes verdade. fora do contexto desse processo. Fora do contexto até. Tá. Mas ele fica, de alguma forma, limitado ao contexto, porque o contexto do processo entra no meta prompt. Ah, tá, é essa parte. Então você em algum momento você tem os vetores desse processo, um resumo, uma sumarização desse processo e ele usa isso no metaprompt para e direcionar barra restringir um pouco a Exatamente o que o iteração. assistente está fazendo. É o Tá. assistente de IA para aquele processo, né? Não da vida genérica da pessoa. Vocês indexaram todos, indexaram em vetores todos os Não documentos foi da todos. AGU Não. ou A gente só os está em mais fase importantes? de indexação, né? A gente começou com os nossos modelos, e nem os modelos foram todos, só foram os últimos 2 anos. E assim, os modelos novos costumam veicular, né, os textos mais recentes, que é o que interessa para a gente. Mas a ideia é que, conforme a gente vai conseguindo dinheiro para o projeto, a gente vai aumentando a quantidade de conhecimento vetorizado. Porque quanto mais vetorizado, melhor. Né? Quando você fala de indexou modelos, é modelos de De documentos? tudo. Modelo de documento, de tudo. Ah, tá, modelos de O Sapiens documentos. trabalha muito com dinâmica de modelo de despacho, modelo digital, modelo Ah, de nota sim. técnica, de parecer, de contestação, de apelação. Quem não sei também, a gente nos órgãos também usa modelo de tudo, os modelos de termo de referência, vários modelos de termo de referência, mas assim, a indexação em si, né, vetorial, usa no BERT, onde for, você, assim, a gente acha que para similaridade e algumas outras coisas, não vale indexar tudo, senão gera muito ruído. Mas o vetorização, né? A vetorização. Vocês visam vetorizar, por exemplo, nesse processo, vetoriza todos os documentos do processo ou só as peças principais? Não. Do processo judicial, só as peças principais. Não tudo. Não tudo. Beleza. Então, a gente tem aqui uma fábrica que resolve se o documento é importante ou não, e pior que não dá nem para confiar muito no cadastro. Então, tem uma lógica heurística ali. Não é porque o documento veio do judiciário chamado petição inicial, que dentro tem uma petição inicial, por incrível que pareça. Muitas vezes tem um documento chamado petição inicial, dentro está escrito assim, petição inicial em anexo. Aí, no PDF, que é o anexo, que está escrito anexo, é a petição inicial. Beleza. Então, tem toda uma análise para ser feita aí. Beleza, Tiaguinho? Opa. Vamos lá, parabéns, Lani, pelo trabalho, né? É bem gratificante ver um órgão público avançando dessa forma numa tecnologia tão emergente, né? E eu vou até pedir desculpa pro pessoal, porque eu não vou conseguir abrir minha câmera, porque eu vim na Anatel tomar a vacina e aqui a gente não tem câmera. Então, tô trabalhando fisicamente daqui, né? Eu tenho algumas dúvidas que são dúvidas um pouquinho mais técnicas, né? Assim, você já respondeu que vocês vão utilizar essa vetorização, né? Os embeds que são gerados via o text embedding ADA, né? Para fazer as tarefas anteriores, né?
E vocês já tem alguma noção de melhoria que essa vetorização forneceu para as tarefas anteriores? Ou seja, tinha um benchmark, alguma coisa ali para ser avaliado e conseguiram verificar sei lá, a percepção do usuário ela foi melhorada, se gerou algum ganho? Por enquanto, não quantitativa, porque ela não entrou em produção ainda, né? Só qualitativa. Só as pessoas que estão no piloto, que têm à disposição as duas, né? Tanto a inteligência jurídica antiga quanto o assistente de IA reportam que ele é muito melhor. Assim, espantosamente melhor. Mas para eu ter uma métrica objetiva mesmo, só quando entrar em produção. Que eu vou poder comparar, né? Os índices anteriores com os novos. Mas em termos Mas qualitativos, o feedback é que está muito melhor. e que esses índices anteriores, ou seja, os atuais, o que está em produção agora, vocês têm essa medição, têm uma noção ali do quão que isso está dando de satisfação para o usuário, alguma métrica? Não é satisfação, né? Porque assim, a pessoa deixa a inteligência jurídica aberta, então primeiro se ela usa ou se ela não usa. Né? E quantos por cento usam? Mais de 70% dos advogados usam. E aí a segunda métrica é das sugestões. As sugestões que a inteligência jurídica faz quando ele está elaborando o texto, se são arrastadas para a tela, né? Se são incorporadas ou se são ignoradas. Essa é a segunda métrica. E aí essa está em torno de 80% hoje. Muito bom. E a ingestão dos embeddings, né? Ela é feita, você tem que repetir ela para cada execução, por exemplo, você vai sempre colocar ela como parte de um context prompt, ou você consegue Sim. fazer uma ingestão dela em longo Sim. termo Ela é para ser usada, na utilizada? verdade é assim, você indexa, vamos imaginar assim, modelos, vamos imaginar lá na Anatel, que eu tenho uma base de notas técnicas que a Anatel fez. Então, as últimas, sei lá, 15 mil notas técnicas que vocês fizeram. Vocês vão, uma vez, indexar essas 15 mil notas técnicas. Você vai quebrar ela em pedacinhos de 150 a 200 palavras, você vai transformar aquele trecho num vetor e você vai salvar num banco vetorial. O trecho, o vetor e o trecho original. Normalmente você salva essas três coisas, né? Da onde ele veio, o ID da nota técnica, o vetor e o texto original. Perfeito? Perfeito. A partir dali, você está trabalhando numa nova nota técnica. E o usuário vai lá no prompt do assistente e pergunta: olha, eu preciso de uma fundamentação para atacar tal situação. E dá Enter. Essa pergunta dele vai ter que ir ali em tempo de execução, ir lá para o text embedado e virar um vetor também. Eu só conheço a pergunta dele agora. Esse vetor vira a tua consulta, a tua query, né? E você vai usar esse vetor para ir lá no banco vetorial e dizer, olha, pega aqui essas 15 mil notas técnicas e me diz o que semanticamente está mais próximo dessa pergunta. Você faz, então, um KNN. E ele vai te retornar o quanto você quiser, os 5 mais próximos, os 10, os 20, você que decide. E aí você, eu quero, não, me dá aqui os 10 trechos mais próximos. Perfeito? E aí você vai agora se virar para GPT e vai dizer assim, GPT, eu sou um servidor público da Anatel, tal, estou falando português, blá, 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 estou preparando uma nota técnica, assim, assim, assado. O meu usuário fez essa pergunta aqui. Na sua resposta, não invente nada e leve em consideração que a Anatel, em notas técnicas parecidas do passado, se manifestou nesses termos. Aí estão lá os 10 trechinhos que você pegou, que eram muito próximos da pergunta da pessoa. E aí, com base nesse super prompt, que é o meta prompt, o que o usuário pediu, mais um prompt de contexto, que é o que a Anatel já falou sobre isso no passado, a GPT vai absorver aquilo tudo e vai te entregar uma resposta. Vai te entregar um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, bem escritos com base naquilo. E vocês já chegaram a uma conclusão do quantos embeddings seriam interessantes de serem enviados, no mínimo? Por exemplo, de você saber, olha, na minha busca KNN, quanto é que eu tenho que selecionar de top K para mandar para eles como parte do context? O teu top K aí vai ser, na verdade, limitado pelo tamanho do teu prompt. Então, se você está usando a GPT 3.5, que teu prompt é 2.000 tokens, você tem que trabalhar sempre com contagens, na verdade, né? Então, assim, o meu meta prompt, mais o que o cara perguntou, mais eventual um contexto do processo, não sei o que, já estou em 1.000 tokens. Então, você não tem como mandar muitos resultados como contexto para ele, né? Você vai mandar Então, só, sei lá, 3, porque são 600 palavras, né? Se são 200 palavras, 200 tokens, você vai mandar 6, só 3. Agora, se você está trabalhando com a GPT-4 e 32.000 tokens, poxa, você pode se dar o luxo de mandar 10, 15, 20, né? E deixar a GPT se resolver naquilo que ela considerar mais relevante. então ele considera cada posição do embedding como sendo um token, quando você está fazendo não o é isso. input. Não, você não está entendendo. Não é o embedding que vai para a GPT, é o texto original. Não o embedding. Você só usou o embedding como uma camada intermediária para Para fazer a acessar, busca. para acessar aquilo que a Anatel disse em notas técnicas no passado, num espaço semântico parecido daquele que eu estou perguntando.
certo? Entendi. E vai para GPT, considere que a Anatel falou isso, então é a contagem de palavras mesmo. Então, cada resposta, vamos botar lá 200 palavras em média, porque na nossa indexação a gente quebrou em trechos de 150 a 200 palavras. Entendi. Então, assim, num contexto desse, eu estava falando, que eu estava... É um paper que eu estou lendo agora, que é o Colbert. Não sei se vocês já viram, que é um paper do pessoal de Stanford. Tem o Colbert versão 1, versão 2, e aí tem uma outra solução que é o DSP. Que aí é um sistema de Information Retrieval baseado, assim, com o LLM, né? Então, ele implementa esse esquema de busca muito parecido com o que você está escrevendo, né? Não é parecido, é exatamente isso, né? A gente não inventou a roda aqui não, cara. A gente foi para literatura e pesquisou tudo que a gente está fazendo. Não teve nenhuma invenção. Nada do que eu falei aqui é mérito nosso. Nada foi a gente que inventou. Nada. Tudo vem de referência que a gente pode mandar para vocês. Legal. Tá, aqui uma outra dúvida que era em relação ao tamanho do embed, mas você já respondeu que é o texto, né? Sobre a questão do tempo, né? Nessa composição do prompt engineering, esse tempo de você fazer as composições, ele não acaba levando a questão para um tempo mais alto ali, sai da resposta em tempo real? Muito mais alto, e para a gente ser um problema, até porque um modelo instalado na Azure tem uma performance muito pior do que o modelo da OpenAI. Mas a Microsoft está prometendo para a gente aí melhorar muito em breve esse desempenho, porque eles estão investindo, sei lá, quantos bilhões de dólares num mega data center especializado em IA que eles estão construindo, que não está pronto ainda. Eles falaram que leva, acho, 7 meses para concluir, alguma coisa assim, né? E aí deve melhorar, mas por enquanto está muito ruim. E na lógica do AutoGPT, piora muito mais, com certeza. Eu estou mandando aqui, estou botando aqui no chat o cookbook da OpenAI sobre a pesquisa baseada em embeddings e colocando em contextos e tal, que é o que a gente está fazendo aqui. Acabei de botar aí no chat. Sobre a anonimização dos dados, né? Eu vi que vocês estão utilizando ali como benchmark a própria implementação do BERT, né? A gente tem utilizado uma tecnologia que tem sido bastante assertiva, né? Que é uma implementação um pouco mais leve do que um Transformer, né? Que é uma implementação da própria Microsoft, é uma biblioteca chamada Presidio. Que eu não sei se já entrou no radar de vocês, mas ela permite aí você fazer uma combinação, né? De um NER com regex, e tem sido bem assertivo para pegar informação pessoal, nome, endereço, telefone, CPF, essas coisas, né? Então, não conhecia, não. Se você puder colar aí no chat, eu vou pesquisar. Porque às vezes é um baseline interessante para ser comparado, né? Até porque acaba sendo mais leve. A gente utiliza para dados do consumidor, né? Como a Anatel recebe reclamação dos consumidores, tem que processar. Então a gente aplica ali para tirar nome de empresa, endereço, essas coisas. Tem um LLM também, né? Que eu até comentei com o pessoal do STJ, que a gente está de olho no trabalho que o pessoal do TCU contratou. Eu acho que o Neto até comentou também, né? E é um trabalho do pessoal da NeuralMind, quem tá desenvolvendo, mas é um trabalho ali em conjunto com o pessoal da Unicamp. Eles até lançaram aí um LLM em português, que é o Sabiá. Então, me parece que eles vão nessa linha de desenvolver um LLM focado ali para o TCU, né? Focado em português e tal. E eu acho que mais uma vez, assim, como eles lançaram o Bertimbau, que é o mesmo grupo que lançou o Bertimbau, né? Se você for olhar, vai estar o Rodrigo Nogueira por trás também. Então, ele está lá na NeuralMind, está no Bertimbau, tá nesse Sabiá também. Então, acaba que faz parte do mesmo grupo, né? Esse é um dos que a gente está de olho também para ver se de fato vai vir alguma coisa do open source, né? Se eventualmente vai sair alguma coisa que possa ser utilizada. E aí é isso, e essa implementação do Colbert é algo que parece bem promissor, mas é mais comentando. Acho que minhas dúvidas aqui já foram, o pessoal já tinha perguntado a grande maioria delas, e é só isso. Só agradecer e parabéns pelo trabalho, Lani. Maravilha. Muito obrigado.
Agora Luiz? tem o Theo. Theo ou Luiz? É o Luiz. É o Então, Luiz. Luiz, Na ordem é o Luiz. Então, Lang, antes de me dirigir a você, vou logo responder ao Tiago. Tiago, eu sou o coordenador desse projeto da encomenda tecnológica de instrução assistida por inteligência artificial no TCU. Esse projeto aí com o pessoal da Neuromind e da Unicamp. Então, já te respondo que nós estamos iniciando o projeto agora, o contrato foi finalmente assinado esse mês. Estamos nos passos iniciais, nossos próximos 6 meses são uma grande POC para a gente testar várias rotas tecnológicas. Vamos provavelmente, muito provavelmente, testar rotas tecnológicas com modelos mais ou menos BERT-like, né? Bertibal, Roberto, que sabia o que for por aí nesse caminho. Mas nossa aposta não é por aí, não. Nossa aposta é nos grandes LLMs. Então, nós vamos começar mesmo com o GPT-4. Mas nós vamos trilhar alguns caminhos em paralelo para fazer algumas comparações e ver em cada ponto o que funciona melhor. A proposta da ETEC é fazer um pouquinho de P&D, né? Um pouquinho de pesquisa mesmo, para sondar qual rota vai nos dar o melhor produto. E aí, Lang, voltando para ti, nossa, que impressionante. Trabalho fantástico de vocês. 1000 parabéns. Um negócio excepcionalmente bom, feito num tempo muito curto. Parabéns. Estou de queixo caído de ver e muito feliz de ver que é um trabalho com muitos pontos de contato, justamente em relação à nossa tech. Para você ter uma ideia, que nós estamos contratando é um produto com 3 grandes marcos. O primeiro marco é a extração de significado das nossas peças processuais, e a gente vai começar com as representações e denúncias que o TCU recebe, né? Principalmente a respeito de licitações e contratos. Então, extrair não só entidades nomeadas, agora virou fichinha, né? Mas extrair as alegações e as teses, né? As alegações de irregularidades e quais teses estão por trás do que o autor e depois das outras peças nós fomos recebendo diligências e por aí vai. Você vai descobrir que o GPT-4 na tua POC que virou fichinha também. Sério. Isso que era a minha primeira pergunta para ti. Quando você falou aí de triagem, eu entendi corretamente, então, que vocês estão triando não só entidades, mas vocês também estão tirando significado. Exatamente. Com um enorme sucesso. Com um enorme sucesso. Sensacional. E o GPT-3.5 Turbo foi suficiente. Já ajuda bastante. Ajuda bastante. O GPT-4 é melhor, indiscutivelmente melhor, mas ela ajuda o suficiente, sem dúvida alguma. Perfeito. Não tem muito segredo, pessoal. É $20 no cartão de crédito. É só abrir a GPT-4 aí, colar qualquer denúncia aí, fazer um promptzinho básico. Você resume para mim quais são os fatos alegados. Ela não erra. Ela não erra. Assim, não tem segredo. Nosso segundo marco desse projeto de 3 marcos é um painel de jurimetria que já resolve, sem nenhuma leitura humana, uma priorização da causa e já resolve, por exemplo, a admissibilidade, já me dá um score de qual é a chance do pedido cautelar que já foi identificado na triagem, né? Ser acatado baseado no nosso histórico, né? E da procedência da causa, ao final das contas. Isso para priorizar as nossas causas. E, do fim, o terceiro marco é sumarizar a causa até o momento e redigir. Em cada ponto, redigir as instruções preliminares e a instrução de mérito, que é a principal peça num processo de representação de denúncia, né, no nosso ponto, vai direto para o voto dali. Eu queria te perguntar sobre sumarização. Você também experimentou com o GPT-4, pelo que eu entendi também, né? Vocês estão sumarizando, o pedido para sumarizar é um pedido de uma peça, ou vocês estão sumarizando várias peças para dar uma ideia geral da causa até o momento? Como é que é isso? O que você pode me dar de exemplo? A gente sumariza documento a documento, não é um processo como um todo. E para a gente há os pontos relevantes, né? O que de fato é relevante para a gente no macroprocesso judicial é, sem dúvida, a petição inicial, depois é a sentença e depois é o acórdão, certo? Então, por exemplo, o relatório da sentença... também. Você quer ver ele resumir uma sentença em tempo real aqui? Não, eu queria ver ele gerar o relatório da sentença. Isso. Compartilha aí, rapaz, é sempre bom. Rapaz. Luiz, eu fico contente assim, de saber que vocês estão bem antenados aí com os LLMs da vida. A gente estava em muita dúvida, que eu acompanho desde o ano passado na imprensa essa iniciativa do consórcio, né, da Neuromard, Aqui, da Neuromard, viu, Luiz?
E assim, De Luiz, depois passando o zap por e-mail, eu coloco você no grupo, nesse grupo do zap que a gente tem Opa, entre a gente aqui. por favor. Tá, te Manda por passo agora e-mail. aqui. Manda por e-mail aí, a gente Tá bom. Ó, vocês passa. estão vendo, Ou por o aqui. assistente aí já? Sim, sim. Sim. Então, isso aqui é um processo real, né? É vida real aqui. Deixa eu até mostrar aqui qual é o processo, qual é a sentença primeiro. Então, eu alternei da visão da minuta para o processo, né? Deixa eu localizar a sentença aqui. Sentença, está aqui. Então, está aqui. É uma Maria Cristina da Silva, pede reconhecimento da união estável, concessão de benefício de pensão por morte. Então, esse é o resumo da causa. Fundamentação, mérito, blá, 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 blá. No final, ele julgou improcedente, basicamente porque não ficou comprovado nos autos que havia união estável na época do óbito. Então, o juiz entendeu que a prova não foi contemporânea. Então, eu, como sou um advogado treinado há 20 anos, né, sou procurador federal também, o meu resumo é muito bom. Se eu pedir para um leigo resumir essa sentença, ele não faria como eu fiz agora, com certeza. Eu fui, de fato, naquilo que interessa. O que você viu agora foi um ser humano extremamente qualificado, pela experiência, né? Uma rede neural muito treinada para fazer isso. Então, agora a gente pode ir para o assistente aqui, que ele pode me ajudar. Você pode me ajudar resumindo um documento do processo. Eu quero a sentença. E aí vocês vão ver o que eu falei. Ainda é lento pra caramba, né? Infelizmente, especialmente a GPT-4. E, especialmente nessa fase do piloto, a gente não está mantendo aqui o nosso modelo em memória. Então, às vezes, ele demora um pouquinho para carregar o modelo em memória. Mas já começou a trazer a resposta aí. Vamos lá. Maria Cristina da Silva entrou com uma ação judicial buscando reconhecimento de união estável com o Haroldo Freire, falecido na data tal. Isso é extremamente relevante para concessão de pensão por morte. Alegou que eles formalizaram um pacto de união estável. O INSS contestou a ação, que é o próximo passo lógico, né? Alegando que não houve apresentação de documentos suficientes para comprovar a união estável. Após análise do conjunto probatório, entendeu que não foi possível afirmar que a autora vivia união estável no momento da sua morte. Repare que nas palavras não estão certo, não é o que estava escrito lá. É coerência, certo? Sim. Embora tenha sido sentenciado, uma palavrinha aqui, que ambos mantiveram um relacionamento, o juiz concluiu que houve ruptura em período anterior ao óbito do segurado, o que afasta a possibilidade de configuração da união estável invocada e, consequentemente, da condição de dependente previdenciária da demandante. Depois disso, o juiz julgou improcedentes os pedidos da parte autora e concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita. Muito bem. Cara, feito. Assim, a gente está... Tem que parar a gravação, eu vou falar uma palavra que eu não podia falar. A gente está num mau caminho. A gente está num mau caminho, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. A capacidade do nosso 14 bis aqui de compreender a linguagem humana é assustador. Assustador. E Lang, deixa eu te fazer uma pergunta sobre redação de teses aí. Vocês pretendem ou já estão fazendo, também se não quiser responder não precisa, tá? Considerar o gosto do alvo dessa peça. Então, por exemplo, se é uma contestação, o que o juiz acha, qual é a jurisprudência ou a doutrina preferida daquele juiz, daquela causa? 100%, isso é uma parte que eu não falei, tá? Que é o seguinte, naquele índice vetorial que eu falei para vocês, né? Que eu tenho as nossas manifestações indexadas, de modo a colocar isso no contexto da GPT-4, eu falei que a gente coloca lá o vetor, né? O texto originário e o ID, mas não é só isso também, a gente coloca também nesse banco outros elementos de contexto relevante. Então, para ajudar a gente a localizar o melhor excerto, certo? E uma das coisas que a gente está embutindo nisso é o nosso indicador mais estratégico aqui da casa, que é a taxa de sucesso judicial. Então, eu quero fazer um cruzamento. Então, eu quero saber o que a AGU falou naquele tribunal, naquele contexto, no entanto, ordenado pela nossa taxa de reconhecimento, nessa taxa de sucesso judicial para aquele magistrado ou para aquele tribunal. Aí eu vou definindo conforme eu justifico, certo? E eu quero passar a alimentar para a IA não só qualquer coisa que a Gil tenha falado, e sim a melhor coisa que a Gil falou sobre aquilo naquele contexto. E isso vem da primeira leitura, lá do banco de dados vetorial. Perfeito, fantástico. A gente, antes de usar a ideia antes de nós partirmos para essa ideia de GPT-4, e aí, Thiago, eu te digo que até o finalzinho do ano passado existiam dois grupos com iguais argumentos técnicos aqui dentro da casa, a favor de usar algo do tipo BERT-like, a favor de usar grandes LLMs comerciais. Acabou vencendo por uma questão mais negocial do que técnica,
que a gente ia pelo caminho do GPT, porque a ideia é, olha, vai ser mais fácil de manter a longo prazo um grande modelo do que ter modelinhos para cada pequeno passo da nossa encomenda aqui, né, tecnológica. Mas não tínhamos essa clareza até então, está tudo muito novo, né? E um dos problemas que a gente enfrentava na época é, poxa, tudo bem, GPT já é pré-treinado, mas eu não tenho um volume de dados como a AGU tem. Aqui, o que eu estou falando é de automatizar 10 mil processos por ano, é pouca coisa, entendeu? E para a gente existe uma variabilidade razoavelmente grande de temas. Nesses 10 mil processos, uns 130 temas diferentes, de tipos de regularidades diferentes, e alguns não são comuns, né? São mais raros. A gente tinha medo de como é que a máquina vai se comportar se ela não tiver acesso a um razoável número de causas, das causas mais raras. Isso aparece para vocês de alguma forma? Ou não é uma questão? Não é uma questão, Luiz, aquilo que eu falei, a partir do momento que a gente testou de fato e compreendeu o potencial genérico e abstrato que tem o grande LLM, a GPT-4, principalmente, a gente compreendeu o que a gente fala, o que a gente quer, o que a gente escreve, tudo isso deixou de fazer sentido para a gente. Treinar um modelo está, assim, na nossa 20ª prioridade hoje, assim, para mim perdeu completamente sentido. Completamente. Entendi. Maravilha. Minha última pergunta para ti é em relação a um ponto que a gente está em dúvida, se adota ou não no futuro, que eu acho que vocês também, é o terceiro item da sua apresentação, né? Para nós é a decisão. Então, nós também não estamos planejando, pelo menos nesse momento, passar para o modelo de linguagem todas as peças do processo. Não vamos passar nada que tenha a ver realmente com as evidências do que é legado, né? Apenas a petição mesmo, o resultado, a resposta das nossas diligências oitivas e as instruções feitas até então. Então, a máquina não tem, na verdade, evidências concretas dos fatos alegados para poder tomar uma decisão. Agora, vocês caminham para esse ponto até onde? Vocês enxergam a máquina no futuro efetivamente decidindo se então, ela passar a ter os desafio ético é elementos? diferente. Nosso desafio ético é diferente do que a gente não decide, a gente tem lado, né? Como a Aham. gente tem lado, a gente não tem esse dilema ético. Então, para a gente seria um pouco mais fácil de caminhar para a automação plena, porque eu não estou delegando nada diretamente para a máquina. Eu estou dizendo para ela, olha, se manifeste tal qual a AGU como corpo funcional quer que você se manifeste. Então, há simultaneamente uma espécie de inteligência coletiva que há um lado específico, todo mundo espera que a gente siga por esse lado. É claro que é um terreno pantanoso, né? Vamos imaginar na questão da conciliação, do acordo, quando a AGU reconhece a procedência do pedido. Mas, assim, acho que está muito imatura essa discussão ainda, sabe? Acho que a gente tem que botar para rodar o copiloto, o assistente... Não, e assim, tem muitos casos óbvios, né? Como esse que você citou, o sujeito tem uma causa coletiva e tem uma causa em nome próprio. Pô. Exato. Isso é um Então, caso assim, matemático, aritmético só. Exatamente. Então, a gente vai amadurecer isso aí nos próximos anos, se a gente ainda estiver aqui, né? Eu digo, a gente enquanto servidor público. Nós todos ainda estivermos aqui, né? Okay. A gente vai descobrir aí daqui a um tempo. Não, era isso. Só parabéns. Excelente trabalho. Theo, por gentileza. Uma dúvida em relação ao assistente. O assistente permite que o usuário faça pesquisas abertas de precedentes qualificados? Como Pesquisa? É que isso? Permite sim, com base naquela nossa dinâmica de Ele vai pesquisar aqui, né? naquela base de jurisprudência que já a nossa, mas você poderia botar em qualquer lugar, né? Inclusive na internet, né? E assim, muita gente não entende o que é um modelo de linguagem. Um modelo de linguagem é algo extremamente simples, extremamente inerte, né? Você tem um input que você põe na sua rede com uma palavra, um conjunto de palavras, você tem um output, que é um conjunto de vetores. Não tem, vetor e vetor, na verdade, né? Não tem muito segredo. Ela não pesquisa na internet. Né? Quando a gente vê agora a notícia que o Bard vai na internet, o Bard não vai em lugar nenhum. Né? O que você tem são ferramentas autônomas que interagem com a rede neural, encapsulando uma complexidade, numa lógica de serviço. Então, a ideia aqui é encapsular o máximo de coisas. A gente está começando agora. Por exemplo, eu não consigo fazer um prompt aqui para referenciar um processo. Né? Aqui no Peça Ajuda. Se eu escrever aqui e falar aqui para ele, olha, consulta o processo tal do Sapiens e me diga tal coisa, ele não vai saber responder. Sim, não é um Google. Mas ele poderia. Bastaria que eu escrevesse um plugin que reconhecesse que é um número de processo aqui, que ele pertence ao Sapiens, e que ele fosse lá, consultasse e entregasse essa resposta para o prompt. É isso que eu estou dizendo. Você pode imaginar, é infinita a quantidade de plugins que você pode escrever para você dar uma utilidade para o seu modelo de linguagem. Então, nesse exemplo que eu te falei, eu poderia escrever um plugin que detectasse que eu estou perguntando sobre uma jurisprudência do Supremo,
e aí fizesse um seu URL, fosse lá, consultasse, pegasse a resposta, entregasse para o prompt me responder? Sim, poderia. E é isso que a GPT vai liberar agora, essa semana, para todo mundo, né? A GPT com browsing, que o Bard liberou semana passada. Mas assim, a gente está começando a arranhar a superfície, né? A gente pode imaginar 1000 utilidades aqui ainda para esse prompt. Para ele, de alguma forma, capturar o que eu estou escrevendo aqui primeiro, fazer um pré-processamento em código programado e só daí cair na rede neural, né? De formulação de resposta. Entendi. E o uso disso para automação de proposta de acordo, por exemplo? Porque considerando que a gente tem os dados do Prev-Jud lá, os dados previdenciários estruturados dentro do JSON, tem o histórico do beneficiário ali, todo o histórico previdenciário dele. Vocês já está no mundo do projeto ainda, essa automação de proposta de acordo? No projeto, a gente está na fase já de piloto, né? A gente está fazendo alguns testes, mas a ideia assim, é automatizar 100%. É pegar o laudo, né? Estruturar o laudo, né? Data de início da capacidade, etc, 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 cruzar com os dados do JSON e automatizar a proposta de acordo. É assim, tanto para benefício por incapacidade, quanto para LOAS, quanto para medicamento de alto custo em alguns cenários aí de jurisprudência pacificada que a gente já tenha reconhecido. Então, a ideia é assim, a ideia é começar a automatização por isso, mas sempre com um filtro, né? Assim, o usuário vai ter que confirmar, nunca 100% automatizado, sempre na lógica do copiloto. Ele percebeu seu erro de digitação, auxílio doenças, escreveu sem U. Ah, sim, Bacana, não, erro de bacana. digitação é problema nenhum para o grande modelo de linguagem. Uma dúvida, Lang, desculpa, Theo, é só porque Vai lá. quando você fala modelo, Lang, às vezes eu confundo. O modelo, no caso, é tipo um template da Modelo de forma como texto. você espera que volte a resposta? Essas sessões, etc. Não, é que assim, o modelo tem dois conceitos aqui, né? Tem um modelo de linguagem e tem um Isso. modelo que a AGU fez de contestação, modelo de petição, modelo de acordo, modelo de proposta de acordo, que é o que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Então, a tua pergunta da jurisprudência, né? Ele me mandou uma aqui. Beleza. E o feedback é o fato de ter incluído ou não, se deu Exato, certo. né? Exato, e tem um incluir aqui, né? Eu vi uma palavra sugestão também. Um botãozinho tem o incluir e tem o sugestão. O sugerir é para ele assim, ele é mais usado para o resumo. Que é assim, considerando o resumo dessa inicial, sugira para mim argumentos para usar aqui na minha contestação. Considerando que a sentença está resumida dessa forma, eu preciso de argumentos, sugira argumentos para usar aqui na minha apelação. Então ele vira um comando dúplice, né? Primeiro você pede o resumo, depois você pede os argumentos que contrapõem aquele resumo. E a segurança que vocês têm que a sugestão dele é uma sugestão adequada é justamente o fato de ele se basear na jurisprudência que é um ser humano foi lá e cadastrou. Não só jurisprudência, trechos de teses, os modelos de petição que nós criamos, as contestações que nós fizemos, né? Ele se baseia nisso. Não, perfeito. Então é inteligência artificial associada à inteligência humana. É isso que nos dá a segurança de que a coisa está bacana. Tá bom, obrigado. Fechamos? Na hora exata? Porque até porque eu tenho outra reunião agora às 16h30, justamente com a Microsoft. Fechamos. Vou parar a gravação aqui, beleza? Mas assim, parabéns, Lang, muito bom, beleza? Assim, talvez eu te incluí lá no grupo, tá, né? Não sei se você, mas é um grupo de pouca gente, só técnicos, a gente aqui que tá, beleza? Só para trocar ideia mesmo. E eu fiquei muito curioso de conhecer um pouco mais detalhes de botão ali, botão aqui, ou essa base de conhecimento, mas nada urgente Vamos amadurecendo ali. pro futuro, No próximo ciclo a gente faz isso. Beleza, um abraço, pessoal. Valeu,